Nós iniciamos a reunião passada falando, finalizamos a reunião passada falando sobre sexualidade. Aí a gente colocou 3 tocantes ali, tá? Sexualidade da criança, conteúdo sexual sendo apresentado para as nossas crianças e abuso sexual. Quem lembra disso? Acho que vai ser importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? O que vocês acham? Pode ser que o pessoal que trabalha com a gente aqui também. Quem já foi abusado sexualmente aqui? Levanta a mão. Vocês têm coragem de contar o que vocês passaram, não? Eu fui como é que fala? Aliançado, isso é. Aliciado eu fui. Hã? Eu fui aliciado e por revelação eu tive uma experiência de ver eu sendo abusado quando eu era uma criança de 1 ano de idade. Ou no máximo, era um bebê. E pra mim foi muito ruim isso aí. E vai ser difícil desapropriar de mim e dizer que isso não aconteceu, cara. Entendeu? Foi pesado pra mim isso aí, bem chato. E eu confesso que eu acabei experimentando algumas coisas que foram bem chatas assim nessa época, porque isso foi gerando coisas dentro de mim com o passar dos tempos. Vira pro seu irmão, lute pelas suas crianças, porque elas não podem ter contato com isso. Wagner, eu não preciso ficar tão bitolado. Eu não estou pedindo para você ficar bitolado. Eu estou pedindo para você ficar parecendo uma coruja. Se isso for pior do que bitolado, então tá ótimo. Não é para ter, gente. Não é para ter. O abuso sexual, ele é igual a gordura trans. É 0%. Tá? Não rola. Não vai ter como acontecer. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre o abuso de início, tá? E sequenciarmos com a parte de sexualidade, como é que nós vamos lidar com essa situação. Eu acho que a parte mais desafiadora agora é descobrir a idade, vou criar uma palavra, pode? Matural, eu criei, essa é minha. A idade de maturidade, a idade consciente dos nossos filhos para saber quando nós podemos inserir com sabedoria, tá? A parte sexual com as crianças. Por exemplo, meu filho hoje está com 12 anos, ele já está quase do meu tamanho. Ele foi tomar banho esses dias, minha esposa apavorou. A gente já tem um homem dentro de casa, gente. 12 years old. Pelo amor de Deus, gente. Eu lembro do meu cunhado falando isso pra ele. Ele falou assim, rapaz, esse dia pra trás eu fui no banheiro, que eu levantei, eu falei, que homem que é esse aqui? Nossa, é o meu filho. Ele tá com sono, daqui a pouquinho, rapazinho que exige, gente, meu filho. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Por favor, feche seus olhos. Não é que eu quero fazer isso ao vivo, mas não tem como ficar sem. Espírito Santo, o Senhor é livre do nosso meio. Eu sei que a anointing of God, a unção de Deus, ele é muito importante. Mas nós aprendemos que nós vivemos muito do seu poder aqui dentro, Pai. Muito, muito, muito. E nós precisamos da tua palavra. Tem muitas pessoas que vieram de um ambiente onde a teologia era pregada, Espírito Santo, entendeu? A letra física, não a palavra revelada, não uma palavra do Senhor, Espírito Santo, não uma palavra na atmosfera do teu governo, não, mas era isso aí. Era Bíblia, sem pessoas com vida, sem caráter, sem nada. E hoje nós queremos equalizar isso. Nós vivenciamos muitas experiências metafísicas, sobre-humanas no nosso meio, e nós queremos que realmente a tua palavra seja, sabe, fundamento para o teu povo. Então, ser livre do nosso meio, Espírito Santo, por favor. E obrigado por fazer tudo que o Senhor está fazendo aqui. Muitas coisas que nós gostaríamos que estivesse acontecendo já estão acontecendo. E nós somos muito gratos, principalmente por o Senhor estar aqui. Pai, querido Jesus e maravilhoso Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo. E ser livre, Senhor, nosso meio, ser livre, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Família, eu acho que acho que não vai passar mais de hoje, mas a gente não vai fechar a saga, mas a gente vai dar uma pausa para nós voltarmos aos casais e o relacionamento marital mais um pouco, tá? Mas esse assunto a gente não poderia ficar sem ele de jeito nenhum. Fala pro seu irmão, chega de tabu com sexualidade. Acho que pareceu bem ao Espírito Santo e eu também.
eu destruí algumas... Porque às vezes as pessoas elas precisam de processo identitário e de identificação, que são duas coisas completamente diferentes. Você precisa se identificar com o que eu falo, mas também precisa se identificar com a minha identidade. E às vezes o povo que nos assiste quer escutar se isso já aconteceu com a gente, porque o irmão é um homem de Deus, Deus o usa, Deus faz dele um instrumento, Deus o ungiu, mas é que ele nunca passou o que eu passei, ele nunca viveu o que eu vivo. E isso não é real, cara, entendeu? Isso não é real. Eu vim de um passado imerso em pornografia, eu vim de um passado muito pesado relacionado a aliciar, né? Deus ser aliciado. Isso foi muito ruim. Eu recebi algumas mensagens falando: Wagner, se Deus fez com você, Ele pode fazer comigo. Com certeza. É para isso que eu estou aqui. E para mim sempre foi muito chato, nos longos dos anos, escutar Deus falando para mim: Wagner, eu não vou fazer nada. Eu falei: obrigado, Senhor, tem poder de me libertar. Se eu não me liberta, eu falei: não é que eu não quero te libertar. Eu só quero que você descubra que a hora que você sair daí, você leva uma geração junto com você. Então, é a ideia de você se tornar um pequeno Cristo em causas específicas. Vai ser pesado de falar o que eu vou pedir para você falar. Topa ou não? Diga: os meus piores pecados vão se tornar fundamento para uma geração se libertar. Porque até para eu pecar, Deus fez de mim um instrumento de libertação. Agora você vai falar para o seu irmão do lado, fala para ele: seu irmão, seus pecados são diferentes. Porque fala para o seu irmão, mesmo nos seus pecados, Deus sabe que você tem temor. E Ele vai fazer do seu passado a libertação de uma geração. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nisso aqui. Nossa, glória a Deus, foi tão forte. Foi tão forte que eu não vou nem pregar mais. Vocês acreditam nisso? Eu também. Eu também acredito nisso, gente, com muita força. Então vamos lá. A parte mais importante aqui, é o seguinte. Eu acho que nós precisamos tocar hoje no assunto da sexualidade com os nossos filhos, saber até quando e como a gente pode começar a mexer com isso. Eu não quero dizer que eu sou o dono da razão, nem que eu saiba de tudo, mas já faz alguns longos anos que nós temos tratado com isso, mas eu confesso que quando chega no tocante seus nossos filhos, a gente sempre fala: Deus, e agora? Será que é isso mesmo? A gente fica meio apavorado, é normal. Mas eu acho que a parte que não quer calar aqui agora, que eu acho que nós precisamos cuidar, é a questão da pedofilia e a questão do abuso sexual, tá? Até eu vou desafiar as pessoas aqui dentro a assistir o tal do filme O Som da Liberdade, né? É isso mesmo? Quero ver se a gente marca para nós podermos ir assistir isso aqui dentro do AR. E aproveitando o vídeo e um pouquinho do prestígio que o Senhor Deus nos deu, para mais pessoas fazerem o mesmo dentro de suas ministrações, dentro de suas congregações, ministérios, os pastores e líderes que estão nos assistindo, as autoridades, que façam isso com a congregação. Parece que é um vídeo bem interessante. Eu não assisti, mas eu vou lá prestigiar para ver o que é. Vamos lá. Queridos, olha, eu queria, antes de mais nada, cumprir o que ele me pediu e desafiar mais alguém a fazer o mesmo, tá? Quando eu tinha aproximadamente 4, 5 anos, mais ou menos, aconteceu uma cena engraçada comigo. Eu ia atrás de primas minhas para tentar levantar minha blusa e colocar minha barriga junto com elas. E eu sabia que aquilo era alguma coisa a mais do que aquilo, mas eu não sabia o que era. Pergunta para o seu irmão: o que o Wagner viu para ter esse comportamento? Eu acho que o primeiro abuso sexual começa com os pais, deixando os filhos vendo o que eles não devem ver. Eu acho que Deus está falando aqui hoje, cara. Muita força. Eu acho que esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Pais, é uma sugestão minha, tá? Eu acredito que os seus filhos precisam conhecer o corpo masculino e feminino e são os seus, tá? Então vocês têm crianças pequenas, que eles cresçam algumas vezes, tomem banho com vocês, não criem aquele mundo onde eles não vão ver ninguém nu, que eles aprendam o que é um homem, o que é uma mulher com vocês, porque não há maldade no coração de vocês, não há distorções nesse aspecto relacionado aos filhos, pelo menos creio eu. Se tivesse, me procura no final, a gente ajusta isso, e a gente precisa resolver essa situação. Então assim, é importante que os filhos nos conheçam, para não ter esse impacto como acontece com muitos pais, que a sexualidade ela é apresentada para os filhos por terceiros. Isso é muito perigoso, extremamente muito perigoso, tá?
Partindo para o outro lado, eu acho que o que aconteceu comigo foi que eu acabei vendo alguma coisa que eu não deveria ver. Eu lembro com 8 anos, sei lá, mais ou menos, 10 anos, de escutar o som dos meus pais tendo intimidade. Foi assustador aquilo, cara. Foi horrível. Nossa, gente, foi horrível, cara. Foi horrível. Nossa. Porque, Wagner, tava um fio... Não era, mano. Era hoje, com a idade que eu tenho, não tinha nada demais, né? Tinha sons de uma mulher fazendo, sons de um homem fazendo. E nada demais, não era aquela coisa apavorante, principalmente pelo fato de eu ter conhecido a pornografia. Então eu digo para vocês que absurdamente softly, muito suave, mas para mim naquela idade foi assustador, cara. Assustador. Talvez porque eu não tinha acompanhamento dos meus pais, talvez porque faltava um pouco de formação, talvez alguma coisa, não sei. Mas enfim, foi ruim. Essa cena minha pequena também eu lembro dela. Eu já me recordo ali com 8, 9 anos, algumas coisinhas com amigos, né? Os meninos, seguinte aí, cara. Quem não tem cabelo lá não é homem, não. Algum menino já passou por isso já ou não? Horrível, cara. E eu ficava, mas por que eu não tenho? Eu não sou homem, o que eu sou? Mas eu acho que a parte que mais me machucou e mais me feriu foi quando disseram que um líquido branco tinha que sair de dentro de você, que isso provava a sua masculinidade. E deram o macete, vai mexendo lá até que saia alguma coisa. Eu lembro de passar umas 4, 5 horas tentando alguma coisa e nada. Porque afinal de contas eu queria a aceitação e a aprovação dos meus amigos. Maridos, repita comigo. Se eu não sou o legado dos meus filhos, os amigos deles serão. Moral da história, depois de 3, 4 horas, apareceu um líquido, não era branco ainda, era transparente. Eu falei, deve ser o processo para virar um homem, né? E nisso eu tive a má experiência de conhecer o acervo de revistas da Playboy, né? De conteúdo adulto do meu irmão. E no meio dessa brincadeira, um certo dia, que assim, deixa eu explicar para vocês, gente. Hoje a pornografia é um negócio tão complicado que hoje o acesso é muito rápido. 3 cliques você tem acesso a milhões e milhões de conteúdos sobre isso. Entendeu? Qualquer lugar hoje você encontra de primeiro nível a até 5º nível de pornografia, que é o mais sujo e podre que você pode imaginar. O Danilo comentando comigo lá no Japão, o pastor Danilo, que lá tem uma série assim de vídeos e tem uma parte que ela é reservadinha, que é aquela que é a podridão e sujeira. Ele falou, Wagner, tinha sexo com xixi, tinha sexo com cocô, tinha sexo com animais, tinha sexo com tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Quanto mais doente a pessoa fica no quesito da pornografia, maior tem que ser a extravagância para que de verdade isso aconteça. Infelizmente eu vou usar as palavras de uma mulher que disse ser cristã, né? E hoje está aí fazendo um estardalhaço na internet. Não vou dar a moral para ela acerca do nome dela. Mas ela disse que quanto mais sujo, mais se gastava dinheiro e mais se pagava. Ou seja, quanto mais aberrante era o negócio, mais feio era, as mais atrocidades que você pode imaginar, maior era o valor que era pago para essas coisas acontecerem. Então, o que eu quero dizer com vocês com o estudo? Infelizmente hoje você tem acesso desde o primeiro nível até o último. Naquela época não, gente. Pra você conseguir uma revista pornográfica, algum adulto tinha que conseguir para você. Ou você tinha que ter muita cara de pau para você conseguir ir, tá? Comprar uma revista. Eu não sei os meninos, mas até hoje eu me sinto constrangido de comprar preservativo. Vocês sentem isso ou não? Não é uma coisa assim que você pega uma bala. Porque parece que a hora que você pega para comprar, os caras já olham. E o engraçado é que o vendedor faz umas caras dessa pra você, cara. Que aí você tem duas. Ou você mete o louco e fala, que isso é normal? Ou então você fica com vergonha, cara. Entendeu? Só que antes, quando você tratava de revista, alguma coisa masculina assim, gente do céu, cara, você tinha que ser muito macho pra você comprar, ainda mais se você fosse criança. Você não conseguia. Primeiro que os caras não vendiam. E eu lembro das bancadas, quem lembra daquelas bancadas de revista assim, ó? Ficava aparecendo só algumas partes assim, ó. Um monte assim, ó.
E a Playboy sempre foi a mais leve. E era dessas que o meu irmão tinha de monte. Então, quando eu vi a primeira mulher nua assim na minha frente, eu fiquei, que easy, que gara. E com o passar do tempo, você vai sendo aliciado psicologicamente pelos mais velhos. Graças a Deus não aconteceu comigo, mas existem muitos pais que quando vê que o filho está fazendo 15 a 19 anos, eles levam os filhos para perder a virgindade em uma casa de prostituição. As frases utilizadas são as mais podres que você pode imaginar do mundo. E eu não vou utilizar desses termos chulos e pejorativos aqui agora, tá? Mas é horrível. E eu lembro de uma cena que tinha um amigo nosso, com o apelido dele, o vulgo dele era Mãozinha. Por quê? Porque ele nasceu com deformidade congênita. A mão dele funcionava, mas ela era pequenininha. Todos os dedos perfeitos, mas era pequenininho. E, enfim, só quem é muito amigo meu lá do passado, mesmo assim, que vai saber de quem eu tô falando. E eu lembro de uma cena que tinha a Jaqueline Drinks. Olha o nome do negócio. Era uma boate. E constantemente, quando a gente era mais novo, a gente ia lá. Mas eu nunca entrei pra sair com uma mulher lá dentro. Graças a Deus. Prostituta, eu nunca saí com nenhuma. E foi um negócio tão engraçado, cara, que eu lembro que ele uma vez foi e colocaram ele lá dentro e lá ele fez a primeira vez. Moral da história. Hoje, adulto, lembrando da cena, cara, ele fez sexo a primeira vez com a prostituta, não deu 2 meses, ele estava nas drogas. Nem usava. Você vê que o espírito da prostituição é o mesmo que opera nas drogas. E ele virou da arco pro velho, gente. Ele começou a cantar hip hop, fazer trap, e começou aquela coisa toda. Daqui a pouco ele estava imerso nas drogas e dando problema pro pai dele, roubando o carro dele, e aquela coisa toda. Gente, foi um negócio assim surreal. E depois, adulto, já cristão, ministro do evangelho, eu falei, gente, olha a porta que ele abriu, que fez com que ele imergisse naquilo. Então, gente, o abuso infantil, além de destruir a vida da criança, atrai espíritos, destrói a mente e faz o inferno. Eu lembro de uma moça americana que ela se tornou o top 10 dos filmes adultos. Pergunta por quê? Cara, ela é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Você tem noção? Ela só perde pra minha esposa. Mas enfim, ela é uma mulher comumente aceita por todo mundo do mundo como uma das mais bonitas do mundo. Eu tô falando de Angelina Jolie, eu tô falando que são as pessoas que são famosas, Cameron Diaz, que é aquela loira do Máscara. Eu tô falando de nomes assim que são assim, sabe, representações em Hollywood. E esses dias pesquisando na internet, apareceu uma foto de uma mulher chorando. Eu falei, conhece essa mulher aqui? Tava escrito assim, ó: os males que eu nunca mais apagarei da minha mente. Ela foi tão destruída psicologicamente, psicossomaticamente, que ela tentou suicídio. Ela parou com os vídeos adultos e recentemente ela tentou suicídio. Ela falou, eu nunca vou deixar de ser uma atriz pornô. Eu nunca vou deixar de ser uma mulher desse jeito. Por que eu estou dando essa volta, gente? Meu passado foi regado de problemas. Infelizmente, essas frases de genital, de sair líquido, de cabelo, de pelo. Depois eu lembro de um amigo pequeno, nós brincando, ele pegou assim, abaixou minha calça, e eu sem saber o que estava acontecendo, ele falou, colocou a boca. Parado para lembrar, eu lembrei de muita coisa. Eu falei, o que está acontecendo, gente? E era amigo. Aí a pergunta não é o que ele fez comigo, a pergunta é o que aconteceu com ele para aquilo acontecer. Você consegue entender? E nós às vezes estamos ocupados demais, cara, ocupados demais com a nossa vida, ocupados demais com a ideia de que nós precisamos resolver os nossos problemas. Esposa e marido, repete comigo: o que eu não resolvi na fase de solteiro, não adianta tentar resolver na fase de adulto. Casado. Por exemplo, a mulher nunca rompeu numa área, agora ela quer resolver isso aqui na vida de casado. Cara, ou você vive a sua vida de casado e usa o seu extra para resolver aquela situação, ou então você vai cair naquele ciclo vicioso. Você não resolveu como solteiro, vai tentar resolver como casado, vai engolir o seu filho, vai engolir sua filha, vai arrebentar com o seu casamento, e no final das contas você não vai conseguir avançar, nem com um e nem com o outro. Por exemplo, a filha da... É chato falar isso, né, cara? A filha de uma ministra famosa, ela disse uma coisa muito interessante. Eu tô com faniquito, né? A filha daquela... É que esse assunto é chato, cara, mas eu preciso falar sobre ele. A filha de uma ministra famosa, ela participou
vocês devem saber, não precisa falar o nome, tá? Ela comentou que quando ela era mais nova, ela fez muitas menininhas lá dentro. Você entendeu o título fazer, né? Ela aliciou muitas crianças dentro da sala de crianças. Você entende? É muito perigoso isso aqui, cara. É muito perigoso. Correu o risco da nossa família de um diácono ter abusado de um sobrinho meu. E nós ficamos com esse negócio na cabeça. Vocês entendem? Então, o que acontece, cara? Às vezes nós pais estamos muito preocupados com isso aqui, mas a gente não toma cuidado com quem está ali embaixo e nem com quem está ali dentro. O ministério ele não cresce, ele infla. Você entende? Teve épocas aqui das nossas crianças, e aqui a gente já começa o assunto. A criança está na sala de criança e ela quer ir no banheiro. Quem que leva no banheiro? Professor? Rapaz, se um professor que no ambiente de relacionamento levar meu filho no banheiro, ele arrumou o pior problema do planeta. E se ele levar qualquer outra criança, ele arrumou o segundo pior problema do planeta. Não, a nossa líder de jovens aqui não atua desse jeito. Ela não tem nossa bênção e não vai levar. Líder de criança, não vai levar. Por isso que ela sobe aqui e vem nos incomodar em nome de Jesus. E eu digo amém no final. E venha mesmo, por favor. É você, pai, que leva o seu filho no banheiro. É você, pai e mãe, que leva a sua filha no banheiro. Você entende? É essa liberdade que a gente não pode ferir. 1 metro quadrado é minha esposa. Quem chegar ali perto vai arrumar problema comigo. Você entende? Então tem coisas que a gente não pode dar espaço. A mesma coisa com criança. A gente tem que ensinar, ó, aqui só o papai e mamãe. Um dia falaram para mim assim, Wagner, você não vai criar um trauma? Ô, Guga, eu tô bem vermelho nesse vídeo, é isso mesmo? Eu tô bem vermelhinho hoje. Mas tá, é só hoje, tá, gente? Magazine Luiza, lojas eletrônicas Luiza. Enfim, é nessas liberdades, esses espaços que nós damos para as pessoas que a gente abre margem para o pedófilo ou para o abusador ou para a abusadora. Quando eu era mais novo, eu lembro que tinha uma moça, ela era uma morena do olho azul, bem grandão, eu não esqueço dessa cena. Um dia ela me pegou, empurrou eu em cima do capô do Fusca assim, do carro, olhou para mim assim e falou, menino, se você fosse só um pouquinho mais velho. E eu vou contar um segredinho pra vocês, tá? Os meninos que já são despertados sexualmente, por dentro eles estão falando, meu filho, pode mandar fogo, esquenta não. Você entende? Só que naquela época tinha uma música mundana que fazia muito sentido, que hoje não funciona mais. Garotos não resistem aos seus mistérios, perto de uma mulher são só garotos. Garotos nunca dizem não, mas perto de uma mulher são só garotos. Sabe qual música é ou não? Quem sabe? Pelo amor, eu não vou cantar não, tá? O que acontece? Naquela época era assim, hoje não, gente. Hoje existem milhões de relatos de crianças fazendo sexo na sala de aula. Pais, por favor, sexo mesmo, não estou falando beijinho na boca não, penetração, assim fica claro para vocês? Da menina simplesmente ia baixar a calça, o outro ali dentro na sala de aula com os alunos tudo assistindo. Vi no jornal um monte com tarjeta preta assim acontecendo isso. Obrigado, Guga. Entenderam? Então é bem complexo isso, gente. Bem complexo e bem complicado essa situação. Então eu quero que vocês entendam e clareiem a mente de vocês que se na minha época, cara, de infância, já era um negócio feio, quem dirá hoje? Entende? Então aconteceram essas cenas, foram muito chatas. Depois eu lembro de eu crescer já dentro da sala de aula, eu queria passar a mão no bumbum das meninas. E se chegava perto dos garotos, o garoto já estava todo animadaço, gente, animadaço. Hoje ontem eu fui levar os meus meninos para cortar minha água lá, errado, né? Mesmo pago, eles cortaram minha água. Eu fui lá pedir a religação. É absurdo, cara. O irmão ali falou que a dele cortaram certo ali, aleluia. A minha cortaram injustamente. E, enfim, eu cheguei lá, quando eu estava no meio do caminho, tinha 2 garotas indo para a escola, devia ter uns 15, 16 anos. Ah, eu só vou namorar com eles se a gente passar mais tempo junto. Eu falei, what? Como assim, cara? 2 gurias, velho. Só que são 2 gurias do meu tamanho, mas são novas, a gente sabe que é nova, a gente não é bobo, gente, por favor. Então imagina, você pegar uma criança andando a pracinha inteira longa, só falando disso, cara. O assunto do momento para essa geração, nessa idade, é isso, gente. É beijar na boca, é fazer namoro, é se esfregar e por aí vai. Então a sexualidade, ela avançou demais.
Cara, não liga. Não liga se as pessoas tentarem colocar em você, que é pai, hoje um jugo que você é ultrapassado. Cara, eu sempre olhei para meus pais como ultrapassado. Eu falei, Deus, quando chegar meus filhos, eles não vão ter esse privilégio de falar isso para mim. Mas não vão mesmo. Mas meu filho, pai, você não entende nada. Eu falei, filho, você vai morrer, mas não vai passar eu. Relaxa. Nem por tecnologia, nem onde você quiser. Eu vou perder para você porque eu escolhi, não porque você ganhou de mim. Só por causa disso, porque você precisa ganhar. É só porque você tem, não porque você... Senão não seria assim. E, gente, eu não aguento. Que daí eu falei pro meu filho, filho, antigamente era coisa da minha terra. Cada um tem o seu. Essas expressões era tá namorando, tá beijando na boca. Hoje eu falei para vocês, hoje é sus, laiar. Mas não muda, a conotativa é a mesma. As circunstâncias são todas as mesmas. Só que, gente, quando chega no 5º ano de idade, eles estão estudando órgãos excretores sexuais. Na 5ª série, eles já sabem o que é um pênis de uma vagina. E para eles não é a cegonha mais. Só que mesmo assim, eles não conseguem assimilar, dependendo da escola que eles estudam, no caso nosso é mais a escola cristã, eles não conseguem assimilar o ato sexual com a situação. Entendeu? Mas, gente, não precisa fazer força. O grau de informação, por exemplo, meu filho falou, pai, mas está dentro do homem a semente. Então, pai, o Bob não pode casar mais, né? Arrancou as bolinhas dele. Você vai ver que eles vão criando um processo associativo e vão começando a entender daqui a pouco como é que é. Só que aí nós chegamos no 3º problema. Nisso tudo, nós temos a sexualidade a ser descoberta pelos impulsos biológicos. A atração biológica. Eu falei, minha esposa, nego, eu estou vendo meu filho olhar umas mulheres andando na rua. Esse dia para trás eu parado assim, eu sou veaco, né, gente? Por favor, quem já fumou da maconha sabe qual que é o cheiro dela de longe. A moça passou, meu filho fez assim. Eu falei, Senhor Jesus, pode matar ou não? Gente, é assustador. Cara, eu cuido de jovem faz anos, cara, mas agora é meu filho. Você está entendendo? Eu olhei e falei, Santo Deus de Israel. Aí ele, pai, por que está doendo meu peito? Eu falei, não. E fazia tempo que eu não via meu filho tomar banho. Foi tomar banho e falei, Jesus, alguma coisa cresceu. Tem pelo, irmão. Boa, Eliabe, gostei. Por quê? Podia... Pra mim, gente, criança é igual pincher. Pincher, quando ele é pequenininho, se ele não crescer, tá perfeito, né? Mas ele cresce, irmão. Gato é a mesma coisa, ele cresce. Cachorro, ele cresce. Criança também. Então, eu tô tentando deixar um ambiente gostoso, cara, porque é um assunto delicado, cara. É assustador, daqui a pouco é minha filha. Nossa, gente, ó, o cara fala, ô gostoso, eu acho que eu vou voar nele. Você entende? Então, assim, é um negócio, cara, que eu não quero hoje aqui só ser um ministro para vocês. Eu quero ser irmão de vocês aqui hoje, entendeu? Eu não quero colocar uma banca de um pregador do evangelho, um filho de Deus, um apóstolo. Não é isso, cara. Eu quero de verdade ser um com vocês aqui dentro, para vocês verem que o negócio não é tão simples assim. Entendeu? Por exemplo, eu vi a menina do Bruno com a Samara falar de namoro. Meu Deus! Ela não tem nem condição de falar um negócio desse. Então, o que me preocupa? Aqui no nosso meio direto vem pessoas novas. Se a gente não cuida, é a brecha para isso acontecer. Então, bora entrar de cabeça agora na questão. A gente já deu uma pincelada no todo aqui. Bora entrar de cabeça na questão de abuso. Primeiro critério do abuso que você precisa tomar muito cuidado. Sempre o abuso será feito em um ambiente de conforto, paz, tranquilidade e segurança. Sempre. Em qualquer país onde existir um adulto, uma criança ou crianças da mesma idade. E normalmente esses abusos eles podem acontecer, tá? Porque abuso eu não considero um adulto só não, tá? Abuso eu considero alguém que foi despertado para a sexualidade com alguém que não foi. Isso para mim, eu, Wagner Ribeiro, é abuso. Esse aliciar. Para mim não é só para adultos, é para criança também. Porque as minhas primeiras experiências não foram com adultos. Você quer saber uma coisa? Se o que eu tive visão é real, foi um adulto que começou essa bobeira comigo. Entendeu? Mas
normalmente é com adolescentes e crianças que eles descobrem isso. Creio que mesmo de forma passiva, né, todos nós de alguma forma sofremos, né, com essa questão do abuso, né? Até a poluição visual, né? Essa questão de você sai, né, em um espaço público, físico, você vai estar sendo exposto ali e aquilo vai entrar. E assim, minha época, né, a minha diferença de idade para a sua é pouca, né? Minha época também existia muito essa questão de você, não como hoje, de ser muito ali implícito, né? Não explícito como é hoje. Hoje é explícito, totalmente explícito e aberto, né? Aqui mesmo, que aqui perto da gente aqui tem cercado de praias, né? Tem um espaço que é só de nudista, por exemplo, nudismo. Do lado da Praia Mole. Exatamente, então é um negócio muito forte. Como é que é o nome da praia lá mesmo, gente? Me ajuda. Sabem de tudo, hein? Ah lá pra vocês, viu? 16 anos de pregador, assim, filho. Gaeta. No nosso período tinha muitas essa questão de A desculpa foi que eles tentaram fazer uma praia para os alemãos, tá? Mas na realidade aqui, ó. Essa questão de você essa questão de você de ser oculto, e por ser oculto você às vezes não ter coragem, no meu caso, né? Eu nunca tive coragem de chegar e falar para ninguém, para os meus pais, para os meus coordenadores, pastores, enfim. Então, esse é o ponto. É uma das coisas que eu e a minha esposa temos lutado com os nossos filhos. A gente tem tentado se tornar os melhores amigos deles, os confidentes deles. Então, você tem que ter sangue frio de conseguir escutar uma aberração sem brigar, cara. Entendeu? E tem hora que você vai se assustar. Meu filho, esse dia estava ele e o Isaac numa discussão para ver quem contava o segredo do outro. O Natan desesperado para entregar o irmão dele. Mano, ele estava desesperado, enlouquecido. Até uma questão assim, se der para dar uma resposta depois, né? Tipo, como trazer esse equilíbrio, por exemplo, para dentro de um lar, porque hoje nós estamos vendo dentro de uma consciência diferente, um tempo diferente, né? Hoje as coisas elas não estão mais subliminares, elas estão explícitas. Então, assim, a gente às vezes quer trazer o nosso tempo para o tempo deles ou delas, né? No caso é delas. Então, mas o importante... Aí eu vou trazer essa realidade para elas, só que elas a todo tempo as coisas estão sendo inovadas fora, a não ser que eu crie minha filha dentro de uma jaula, né? Não. A ideia não é essa. Você não vai conseguir fazer isso, cara. E vai chegar um tempo que elas vão querer pular fora dessa jaula e vai ser pior. O importante é o seguinte, gente. A gente tem que investir muito em relacionamentos, entendeu? A gente tem que investir muito nisso. E é justamente hoje que os pais não têm tempo. Porque a mãe quer virar a empresária. O pai quer romper no que ele não rompeu. Aí a gente veio de um ambiente onde você não desenvolveu dons. Aí você quer desenvolver dons. Só que, cara, a gente gasta a energia total que nós temos vidrados nessa circunstância só, ao invés de entender a fase e a estação que nós estamos. Repete comigo, eu estou na estação de uma fase do casamento. Entende? Hoje eu tenho crianças e pré-adolescentes. É minha fase, é minha estação de hoje. Não adianta eu querer mudar isso daqui, cara. Então eu preciso romper ministerialmente, preciso. Que nem, por exemplo, pessoal, Wagner, como é que o povo não te conhece? Como é que as pessoas não te ouvem? Cara, você tem que... Eu falei, você tem que nada. Calma, eu já fui dessa vibe de querer ganhar o mundo inteiro e eu continuo querendo. Mas eu não posso destruir parâmetros e princípios e me estourar ali pra frente. Entendeu? Se a minha família não tiver estruturada, gente, é o primeiro lugar que o diabo vai bater. Vocês desculpam, gente. Eu não tenho problema com o diabo, não. E ele nunca conseguiu fazer nada comigo. Mas quando ele começou a meter a mão na minha família, por lacunas da minha família e minha, lascou. Me arrebentou, gente. Me arrebentou de um jeito que você não acredita. E hoje o que mexe com o meu emocional é minha esposa e meus filhos. Ah, Wagner, você está declarando suas debilidades? Não, é de todo mundo que está aqui dentro. Vocês entendem? Então assim, Eliabe, para responder sua pergunta já no começo, é isso. Precisa investir em relacionamento e organizar a ótica familiar, cara. O que é o seu objetivo principal? O seu relacionamento com Deus, depois a estrutura de sua família. Você tem um tempo extra, vamos construir seu relacionamento com Deus. Qual? Aquele que você não deu conta de fazer antes. Você entende? Por isso que a gente está gastando um pouco mais de tempo juntos aqui dentro do AR para reestruturação, para refazer base nas pessoas aqui dentro, para que de verdade nós venhamos a funcionar. Falta a gente se entregar mais, mergulhar mais, fazer o que tem que ser feito.
Só que é uma fase, gente, escuta, vocês estão com 3 crianças pequenas. É uma fase que não tem o que fazer. É assim mesmo. O cabelo vai lá pro teto mesmo. É assim. Ou vocês aceitam isso, ou vocês vão ter sérios problemas. Por exemplo, conversando com a minha esposa, que é pastora aqui dentro, ela está fazendo um momento pastoral terapêutico, tá? Que é impossível tirar o lado psicológico, embora o que ela faz, pra vocês terem noção, o que ela faz hoje com consciência técnica, sendo formada e capaz, tá? Eu quero que vocês entendam que além dela ser amiga de vocês, ela é pastora e psicóloga. Então vai ter horas que ela vai falar coisas para vocês que vocês vão olhar para a cara dela assim, é porque você me conhece, não, é porque ela é pastora e psicóloga mesmo, e conhece você. É esses 3 pontos. Não é só porque ela conhece, é porque ela conhece, ela é pastora, e ela é psicóloga e tem espírito profético, então lascou. Então ela vai cutucar, escuta, ela vai cutucar vocês mesmo. Por exemplo, ela comentou de pessoas que falou, fala seu nome, ele falou o nome, e esqueceu de falar dos filhos. Por quê? Porque os filhos viraram um fardo. Outras elogiaram um, detonaram com o outro. Não preciso. Gente, eu não preciso. Eu não preciso dar nome. Você está aqui, você se identifica. Entenderam? E posso ser sincero para vocês? É algo que nós já fazemos há anos aqui. Ela só está fazendo mais uma vez. É muito real, cara. Eu chego e falo assim, ó, ô Wagner, qual o nome dos seus filhos? Ah, tem o Natan. Ah, tem o Isaac, o João, a Letícia. Não dá para ver nada aqui? Nossa, a Lavínia. Esqueci dela. Você consegue entender, cara? Isso aqui é a prova que tem muita doença emocional no meio do negócio. E isso é a prova, por exemplo, se isso fosse real comigo, que eu não aceitei paternidade. Quem está aqui? Então volta para a gente voltar para os abusos. O que é o problemático nessa situação? Se a gente fica gastando tempo demais, é aqui que eu quero chegar. Se a gente fica gastando tempo demais, cara, tentando ser o que nós não conseguimos ser na fase de solteiro, a gente vai destruir uma época que não tem como passar por cima. E uma época que eu deixei de cuidar do meu filho, ela vai encavalar em outra época. Que se eu não cuidar, vai encavalar em outra hora que prestar atenção, eu perdi meu filho. Então nós temos lutado muito para tentar ser amigo deles, tá? Eu vou voltar na parte ali que você comentou sobre a casa, que é investir em relacionamento. Vou explicar um pouco sobre isso, que para investir em relacionamento você tem que saber administrar bem o tempo. O Natan desesperado, querendo contar o segredo do irmão dele. No final das contas estava um contando que um gostava de um e um gostava do outro. Ele gostava de uma menina, o Natan gostava de uma menina e o Isaac gostava de uma outra menina. Vira para o seu irmão, lado ruim, lado bom. Fala para o senhor, no dia de hoje, é melhor gostar de uma menina do que de um menino. De repente, meu filho mais novo começou, não, eu não, minhas meninas tudo chata e feia. Falei, Jesus, arruma uma bonitinha para mim ali. Eu já estava quase assim, irmão. Posso falar uma coisa? Eu mandei no grupo, acho que das mamães ou das filhas, enfim, não sei se você chegou a ver. Mano. Que a nossa cunhada comentou comigo que uma amiga dela, que a gente conhece, que o filhinho tem até o mesmo nome do nosso filho, só que tem 12 anos, só gosta de jogar bola, só gosta de brincar. O pai, pelo medo da questão da homossexualidade, não, vai namorar. Forçou o menino a começar a namorar. Como se isso impedisse a homossexualidade, tá? Não impede, tá? Não impede. Só que quando ela comentou se ele tinha uma frustração com mulher, qual o risco dele abrir para o outro lado? E falou de mais um. Eu falei, nossa, ela tem 2 exemplos perto dela. É que aqui, né, aquela coisa, a gente acostumada a conviver só entre a gente, legal. E no caso dela eram 2 pessoas cristãs, 2 famílias cristãs, e que 12 anos, gente, vai namorar. E que a mulher perguntou, mas será que não é mesmo bom começar a namorar logo, já que o mundo está desse jeito? Então assim, vocês já viram um pouquinho com a minha história, nós abrimos 5 assuntos aqui quase, e vamos fechar todos eles. Vocês já viram aqui com um pedaço da minha história que tem como ser livre? Tem, mas não é fácil, gente. Eu carrego marcas até o dia de hoje. Até o dia de hoje, certas coisas eu preciso cuidar. Se eu não cuidar, sinto muito lhe dizer. Até o dia de hoje eu tenho que cuidar de algumas coisas que não vira problema. Por exemplo, se a minha esposa me fere, eu me sinto ofendido, abre-se novos precedentes emocionais. Como se mulheres se tornassem opções.
Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso vem da onde? Lá da raiz do aliciar. Entenderam ou não? Então assim, ó, eu fiquei feliz de ver meu filho falando que gostava de uma garota. Mas fiquei triste porque ele estava gostando de uma garota. Olha que situação. Você entende? Porque não é hora para isso acontecer. Só que o que acontece? Como minha família é grande, não dá para você poder escalonar a fase dessas crianças. Você está conversando com um, o outro já está ouvindo, o terceiro já está percebendo. Aí minha filha mais nova não, porque eu também gosto. Minha menina novinha, pequenininha, Lavínia, não é possível. Ela viu um cara, chegou assim, papai, o amor dela chegou. Eu falei, meu Deus, cara, você não tem idade para isso não, filha. Mas detalhe, ela é a única que comentou sobre isso até hoje. Nenhum dos demais conseguiu, entendeu? Associar isso daí, cara. Eu falei, Jesus. Vocês estão entendendo? Então precisa sim que nós olhemos para isso. Precisa sim que nós fiquemos de olho, precisa sim que sejamos o filtro disso tudo e precisa sim que demos atenção a essas coisas. Certo? Eu vou falar do Rayá Dod Ahavá, tá? Voltando aí para a pergunta do irmão, investir tempo significa aceitar a paternidade, aceitar a maternidade, queridos. Essa é a hora de cuidar, de dar essa presença masculina, presença feminina. Elas precisam de identidade masculina e feminina dentro de casa. Elas precisam de entender quem é o pai, quem é a mãe, que um ama o outro, que casamento é bom. Teve uma fase que a gente viveu uma fase bem complicada. Eu e minha esposa, meu filho falou, eu não quero casar não, filho. Tá louco? Pra isso aí? Na cara dela e na minha. Na lata de pau, eu não quero casar pra ser disso aí, eu não quero. Meu filho chegou à minha esposa e falou assim, você não ama meu pai? Você não gosta dele? Minha mãe falou, não fala isso não. Eu falei, não, você não ama. Você nem cuida desse, nem faz carinho desse. Dia pra trás nós saímos de carro. Vocês veem como é que é complicado. Eu estou falando de idade. A idade dele, eu nunca vi nenhuma outra criança falar isso. E agora eu estou receoso se vai acontecer com o Isaac também, se vai acontecer com a Letícia. Você está entendendo onde vai parar? Você vai entender onde isso tudo entra no abuso. Presta atenção. Presta atenção que você vai entender onde chega antes tudo isso aqui dentro do abuso. Nós saindo, indo pro shopping. Natan, mãe, vai beijar meu pai não? Sabe onde isso entra no abuso? Todas as lacunas que os nossos filhos vão vendo dentro da gente, eles vão criando aversão. E bloqueios e barreiras. Nós temos um casal aqui que eu não preciso dizer quem é para todo mundo, mas tá ali o casal, tá? Vocês estão vendo ali o casal? A filha falou na cara, nossa, hoje eu quero casar, porque hoje eu tô vendo que Deus transformou o casamento do meu pai com a minha mãe. Olha aí para vocês verem. Então as lacunas que nós vamos produzindo, às vezes a gente fica com essa ignorância medíocre de dizer, tô nem aí, vou fazer o que eu quiser. Cara, você não tem o direito de fazer o que você quer. Tem pessoas te assistindo. E principalmente os seus filhos. Essa ideia, essa vibe maluca de, tô nem aí. Não, você está destruindo quem você disse que ama. Você está entendendo? Você está arrebentando. Wagner está jogando peso. Eu não estou jogando peso. Eu estou dizendo para vocês que ou a gente acorda, Wagner, mas tem hora que você fala, desculpa. Você vai precisar ler um pouquinho de Jesus. Você vai precisar ler um pouquinho do apóstolo Paulo. E vocês vão ver que eu estou leve na minha fala. Eles estão precisando ler 1 Coríntios, Romanos. Vocês vão ver que eu estou bonzinho. Paulo lasca-lhe, desce-lhe o aço sem dó. Para clarear a mente das pessoas. Porque tem hora que parece que falta um choque de consciência no povo, cara. Entendeu? E tem hora que a gente está na vaidade da dor da gente. A gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser. Que está tudo bem. Entende? Minha filha parou para começar a questionar o meu relacionamento com a minha esposa. Se um está dando carinho pro outro ou não. Porque eles estão olhando, eles estão procurando na gente referência para o futuro deles. A carência nesses aspectos constrói dentro deles, além da resistência, a aversão. Certo? Aí, vamos agora falar sobre relacionamento interpessoal de pai com filho. Agora não é mais casamento, tá? Eu não dou atenção pro meu filho. Ele quer mostrar uma coisa, eu estou sempre ocupado com as coisas do ministério, né? Ele quer conversar comigo alguma coisa, eu não quero saber. Aí ele quer entender de elétrica, fala, não quero, já passou minha fase, eu não quero mais. Ele quer jogar futebol, eu falo, não tô afim. Alguém vai preencher essa lacuna dentro dele. E esse alguém pode ser alguém mais velho, algum amigo meu, alguma pessoa do nosso meio, ou amigos dele. Meu filho falou assim, pai, eu não tenho problema com futebol. Foi por quê?
Eu torço para as duas maiores torcidas, assim ninguém me persegue. Sou flamenguista para os flamenguistas e corintiano para os corintianos. Eu falei, na realidade, você é um cara sem identidade, cara. É isso que você é. Eu comecei a trabalhar com ele, não dando essa afirmativa forte em cima dele, mas comecei a trabalhar, não, filho, você tem que ser você. Você tem que gostar do que você gosta e você não vai agradar todo mundo. Então, essas lacunas que a gente vai produzindo nos nossos filhos vão abrindo ambiente para o abuso. Nós temos aqui no nosso meio um irmão que as crianças gostam dele, não é? Ele é um cara que a gente tem que olhar aqui. É, sim, senhor. Porque as crianças às vezes gostam mais dele do que da gente. Eu vou abrir o olho de vocês, eu não estou brincando. Sério, sim, senhor. Sim, senhor. Porque é um ambiente perfeito para abuso. Qual que é o ambiente do abuso, Wagner? Primeiro, meu filho e minha filha estão chateados porque eles não vêem um bom relacionamento entre eu e minha esposa, por exemplo, certo? Eu não consigo dar toda a atenção para eles porque eu estou tentando desenvolver o meu ministério. Minha esposa não consegue dar toda a atenção porque ela está tentando desenvolver o cuidado com a casa e o ministério dela. Sobrou quem? As crianças ficaram de lado. Estou falando aberração aqui, gente? Moral da história, a criança vai precisar do quê? De atenção, de coisas legais. Eu não quero falar dos games que eles gostam de jogar. Aí chega um irmãozinho desse aí que gosta de game e fala de game. O que vai acontecer? Aí chega um outro mais velho. Não, que legal. Você viu lá aquele sei lá o que, o outro jogo? Você fala um jogo aí, Google. Fala um jogo, alguém conhece algum? Minecraft, pronto, que eu sei que a criançada gosta. Não, porque tem não sei do que. Ah, você viu aquele outro lá que tem um zumbi e fala um outro nome, pá, aquela parada toda. Ganhou sua criança, cara. Sua criança já tá ali, ó, firme e forte. Vamos marcar um dia para nós jogar? Vamos. Não sei o que, papai, eu vou jogar. Não, tranquilo, cara, gente boa, né? Amigão e tal, tá jogando, cara. E esse ambiente vai gerar aqueles ingredientes. Que qual? Quer mais? Quer mais? Quer mais? E segurança, cara. Aí uma hora é assim, ó. Nossa, você mandou bem, hein? Ó, você é bom, hein? Te falar uma coisa, viu? Vai. Ó, a mão na perna aqui, ó. Pô, desculpa. E aí, vai, cara. Wagner, uma vez, na internet tem, não sei se vocês já viram, que um abusador, ele fala, né? Ele, antes de abusar, ele observa os pais. Ele não vai na criança primeiro. Ele vai nos pais. E o pai, que é uma coruja, vamos dizer assim, os pais que são protetores, ele não chega perto dessas crianças. Aí aqueles pais que estão meio assim, dislexo, aí ele vê que tem uma porta para ele agir, é o alvo. Porque para mim, os dois problemas para mim são os maníacos e os abusadores. Os abusadores, maníacos, são os piores. É aquele que você vai no parquinho, conversa com seu amigo, a hora que você vê seu filho já foi embora, você não tem mais seu filho. E, por incrível que pareça, ontem eu assisti um documentário da investigadora de um caso que aconteceu em Belém, não sei se a Jaira lembra, do maníaco da Ceasa. E o cara era um rapaz que vendia cartas na porta das lan houses. Alguém que as crianças já tinham... Ele matou 3 meninos, né? Alguém que as crianças tinham ali... o tio costume, que vende tiozinho o negócio da cartinha. E acaba que o cara conversava com as crianças sobre isso. Vocês viram o apego que as crianças têm com o moço que fica na porta da escola vendendo figurinha de futebol. E o cara, ele fazia isso, né? Esse maníaco da Ceasa, ele vendia nas portas da lan house. Então, o que eu estou tentando dizer? Parece que a gente está desconexo com um monte de assunto, mas não está não, gente. Eu tô soltando vários fios aqui, agora eu vou costurar todos eles com o Espírito Santo. Cara, Ahavá, Raya e Dod. Dod é o amor sexual, Eros é o amor sexual, são os dois amores sexuais. A criança vai crescer com isso aqui, só que a Bíblia fala, não desperte o amor sexual até que Deus o queira. É assim que eu leio Cantares. É desse jeito que eu leio, certo? Até que Deus o queira. Não é até que ele, o homem, o queira, não. Até que Deus o queira. Então, olha para você ver que situação complicada. Eu vou dando mau testemunho para meus filhos. Eu não sou carinhoso com a minha esposa não é carinhosa comigo. Eu gasto muito tempo com o ministério, estou falando do meu setor. Ela gasta muito tempo com a casa ou com algumas coisas que ela quer resolver. As crianças, elas querem participar. Os meus filhos hoje lá criaram um clã lá, o clã dos jogos. Se você não joga o jogo, você não faz parte do grupo. Minha esposa está até orando para dar treta entre eles, está até dando, né, para poder botar o menino para fora, porque a ideia é essa.
E é esses grupinhos que vão definir nessa fase identitária inicial da criança. Você entende? De aceitação. Graças a Deus, meus filhos são bonitos. Então eles acabam entrando no outro negócio desse aspecto. Mas, cara, imagina minha filha, papai tem 6 meninos que gostam de mim. Eu falei, claro, né, filha, você é muito linda. Mas a pergunta é, faz alguma diferença? Eu não, nem ligo. Se não ligasse, eu não contava 6. Tem hora que você tem que dar o espaço, mas também tem que mostrar que você está de olho, entendeu? Você tem que trazer um pouquinho de consciência para a criança. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem, gente? Não adianta eu dizer para vocês o que fazer com os abusadores se a rotina da gente já abusa as crianças, cara. Primeiro, não deixe seus filhos ver vocês fazendo sexo. É o primeiro ponto. Não deixe isso acontecer, tá? Mas também não precisa ficar paranoico para você não poder viver dentro de casa. Ninguém aqui é bobo. Você já sabe a hora que eles estão em pico de sono ou não. Então, vocês sabem o que dá para ser feito e o que não dá. Certo? Eu não lembro, mas só para causar, vou comentar. Na época que eu estudei psicologia lá, não era para fazer no mesmo quarto. Não adianta estar dormindo, não interessa. Não, mas não é mesmo quarto. Não, mas Não, acontece. quando eu vi o meu pai, ele estava no quarto dele, eu no meu. Eu estava em outro cômodo, eu escutei o barulho. Não, sim. Entendeu? Nós não fizemos no Mas mesmo lugar. Mas eu tô falando de um bebê. Tô falando que desde bebê. Não, O sim. bebê está no mesmo quarto, dormiu. Nós vamos ter um momento. Diz a psicologia que não pode. Entendeu? Nessas Querendo ou não querendo, os sons circunstâncias, eles ficam registrados. Nessas Né? circunstâncias vocês não viram, vocês ouviram. Né? É, ouvimos. Desde bebezinho. Desde bebê. Só que eu não lembro, por isso que eu falei, vou falar só para causar. Então, o que é importante, cara? É importante... Microfone, filha. Microfone. Desde criança eles falam, né? Todos por aí eles falam que não é para ter relação desde bebezinho. Ah, não importa a idade, recém-nascido, acabou de nascer. Não, no mesmo ambiente não pode, que é criança. Então, assim, o importante é a gente cuidar, principalmente com a fase de consciência, onde a criança está transitando da fase de imediatista para racional. Então, essa para mim são as fases mais perigosas, que é a fase ali de 1 ano e meio para cima, que ela já começa a ter noção. Até porque vocês estão falando, não, eu vi, eu ouvi, eu abri a porta sem querer e tava. Isso são tudo maiorzinhos. A psicologia trata igual aquilo que são aspectos que aconteceu com as meninas. Você vai falar uma coisa para você normal e a gente está ali atrás olhando tudo. A criança pequenininha, se ela acordar e você está naquele momento, ela pode fingir demência. Ah, porque ela quer ver? Não. Você não está percebendo. Às vezes ela acordou, Ficou tá ali quietinha. com o olho aberto. Tá assistindo todo aquele cine E privê. aí, não, mas agora eu vou chorar. Chorou. Entende? Então, tipo, você não sabe, você não está olhando o tempo todo para a criança. Com certeza, não. Você tá ocupado com outras coisas. As possibilidades são inúmeras. Então, Sim. por isso. E ela não vai te falar. E como é que você vai perceber? Ela não vai te falar, eu vi, viu? E tem a questão do espiritual, né, mano? Porque é um Conhece, portal. eu vi. Eu acho que tem a questão do espiritual É a atmosfera. também. A atmosfera que é gerada, ela é portal, real. Aquele negócio que tu tá alimentando. A gente aqui tá trabalhando com coisa boa. E quem tá fazendo outras coisas perto de criança e tá alimentando o mal. Porque assim, ó, deixa eu explicar um negócio para vocês. Ó. Quando há um casal cristão, eles geram uma atmosfera sexual. Tá? Agora, quando há um casal caminha com Deus, agora quando há um casal cristão com distorções, ou que não seja cristão, tem espíritos ali, cara. Se atrai espíritos ali para dentro. Então o negócio é um pouquinho mais complexo do que a gente pode imaginar, tá? Então vamos lá. Continuamos falando de sexualidade e essa parte de abuso, vamos misturar tudo junto aqui. Essa questão do abuso, a gente precisa cuidar, principalmente dentro de igreja. Eu acho que, voltando àquele assunto, puxando aquele fiozinho para costurar aqui no tecido da noite de hoje, aquela moça disse que ela aliciava outras crianças das salinhas. Os pais estavam tão preocupados com ter um bom culto que eles não tinham cuidado com essa questão. Eu quero até que fique claro para vocês. Nós temos um projeto para poder mexer no R Kids aqui. Parte desse projeto é que as crianças participem com a gente nos cultos, para terem experiências. Tanto que a gente vai dar o start nelas. A imersão é dar um start nos adolescentes e começar a dar um start nos pequenos aqui dentro também.
Eu tenho um projeto, a Preta tem outro. Vou sentar eu e ela, minha esposa, pra gente poder escutar o que tem nessa brincadeira toda. Depois vamos sentar com o Bruno e a Samis e vamos ver como é que a gente desenrola isso. Depois com todos os demais pra gente colocar esse projeto para funcionar. O que eu quero que vocês entendam? Não dá pra gente se preocupar só com o crescimento dos pais e esquecer dos filhos. Embora não é essa a mentalidade que nós temos aqui no ambiente de relacionamento. Nunca foi. Mas nós precisamos investir mais pesado. Até espaço físico aqui dentro. Até um dos porquês a gente quer terminar a reforma ali dentro logo pra gente poder resolver isso aqui. Resolver dois coelhos com uma cajadada só. Então, o que eu quero que vocês guardem? O tempo dentro de casa tem que ser com aceitação paterna e materna da maternidade e paternidade. Eu preciso aceitar que eu sou pai. Agora é minha hora de ser pai. É minha estação. É minha hora de ser mãe. É minha estação, cara. Não adianta eu querer ficar inventando muita minhoca. Wagner, dormir. Então você acorda de madrugada, vai ter seu tempo com Deus. Wagner, tô cansado. Se vira, cara. É o jeito. Se você tivesse que acordar para trabalhar no segundo emprego para poder cuidar dessas crianças, você ia fazer, ué. Você ia ter que dar um jeito. Então dê um jeito. É o que eu me vejo tendo que ser obrigado a fazer em certas circunstâncias hoje. Você entende? Eu preciso dar meu espaço de pai, preciso dar meu espaço de marido e preciso cuidar dessas lacunas. Wagner, você se sente hoje uma pessoa equilibrada? Ainda não. Como convém, do jeito que eu acredito que tem que ser? Ainda não. Mas eu preciso lutar todos os dias para que isso aconteça. Ter momentos individuais com essas crianças. Por exemplo, uma coisa que eu parei de fazer com eles é os encontrinhos que eu quero fazer, a Ana também. Essa individualidade tem de ter com as crianças. Você tem que ter um momento individual com cada uma das suas crianças. Eu tenho tentado fazer isso quando eu saio para um supermercado, para alguma coisa que já ajuda, mas não é o ideal. Vocês entendem? Por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, essas lacunas, essas brechas, essas faltas vão destruir o relacionamento que a gente tem com a criança e arrebentar de abrir uma porta do tamanho do planeta para abusadores e para distorções sexuais. Isso é muito importante. Tem coisas, cara, que não tem muito que a gente pode fazer, aconteceu, mas tem coisas que foi negligência da gente. Negligência. Estão comigo ou não? Antes da irmã perguntar, o que me preocupa hoje? A criança, ela cria essa ideia distorcida dos pais, ela encontra com pessoas, essas pessoas fornecem para ela o que elas querem, porque elas não podem contar para os pais, porque os pais vão bater, porque eles são bravos, né? Então elas vão contar para esse cara novo, para essa amiga nova, para essa pessoa nova, para esse senhor novo, ou para esse amiguinho novo, amigo, melhor amigo, né? Porque hoje está muito normal para as meninas terem melhores amigas, porque menina é legal, dá um abracinho, daqui a pouco tá beijando a boca, cara. Entendeu? O negócio é sério. Dentro de casa, eu senti o Espírito Santo falando para mim que a filha de um amigo nosso estava beijando minha filha. Caramba, gente, misericórdia. Certeza, mano, catei a câmera, quando eu catei a câmera, tava lá. 1 minuto. Aí chega em casa, não, vou brincar de casinha. Não vai. Não vai. Ah, não vai. Eu cheguei, ele está querendo colocar coberta. Eu falei, não vai, não tem conversa, não tem meio termo, não vai. Não tem essa. Eu frustro você, mas não te abro outra brecha. Não vai. Vocês tem coisas que é não. E pronto, não tem que... Ah, por quê? Porque não é legal. A gente teve que sentar com a Ana Letícia e explicar, Ana Letícia, isso aqui, não. Enfim, não pode, filha, não é interessante essa ideia de querer beijar, não é legal. Falar de namoro também não é legal. A gente teve que sentar no colo, de jeito nenhum. Brincar de cavalinho com tio. Que tio, o quê, rapaz? Da própria criança, de outras pessoas, colocar a mão. Por exemplo, brincadeira que a gente começou a fazer dentro de casa de gelo. Ó, pra vocês verem, ó, como é que você vai ficando esperto. E brinca de jogar gelo. Quem nunca brincou com criança? Muito legal. Muito legal, não tem problema. Muito legal. Aí aconteceu uma cena engraçada. Minha filha veio querer pegar gelo e colocar no meu órgão genital. O que você pensa? Se ela achar isso aqui normal, ela vai fazer com quem? Com outra pessoa, cara? Então a gente tem que cuidar muito, cara. Muito. Então, ó, essas lacunas e brechas a gente precisa cuidar. Tempo dos pais, a gente precisa cuidar, porque é esse tempo que vai produzir identidade nas crianças, nesse processo identitário que ela tem de desenvolver a capacidade de enxergar a figura masculina e feminina, ver o que é uma mãe, ver o que é um pai, ver o que é um casamento. Então isso não pode ter buraco. A gente tem que lutar para dar o melhor e o melhor esforço nesse aspecto. Segundo, tempo com elas para que elas se divirtam, para que elas tenham responsabilidades. Entendeu? Não ficar na frente de videogame, ficar na frente de vídeo o tempo todo, mas dá para eles responsabilidades de lavar uma louça, limpar o chão, fazer os afazeres de casa que são importantes, entende? Criar esse ambiente e instruir
que eles não é para eles terem esse contato tão aberto com essas demais pessoas e ficar de olho caso isso comece a acontecer. Cara, chegou um tio novo, a criançada começou a querer brincar, já pode ficar em cima. É um conselho que eu estou dando para vocês, é para ficar em cima. Ah, mas o tio é legal, chama ele na frente, senta os dois do lado, conversa com ele e fala: meu irmão, deixa eu fazer um pedido para você, você tá mais legal que eu. E sabe o que acontece com o tio quando ele é solteiro? É o que eu senti antes. O que eu posso fazer se eu ofereço para o seu filho aquilo que você não oferece? Você quer andar com Deus ou com o diabo? Porque para você oferecer para o seu filho, na qualidade que você tem, na rotina que eu tenho, eu quero ver você fazer isso. É muito fácil o irmão chegar aqui dentro, o cara não é casado, não tem esposa, não tem responsabilidade, não tem 1 milhão de coisas para fazer, não passa o estresse de casado que tem que passar, e simplesmente chega o cara mais legal da face da terra. Ô, gente, eu me sinto um cara interessante, legal e joinha, mas tem certas coisas que não tem condição. Eu não sou um cara de quase 40 anos que fica brincando de videogame, cara. Mas por causa dos meus filhos, eu jogo com eles. Você entende? Mas eu não sou fissurado igual alguns adolescentes que tem aqui no nosso meio, ou até adultos que tem aqui no nosso meio. Você consegue entender ou não? E o que isso gera? Só um minutinho, pastor. O que isso gera nas pessoas? Essas crianças ficam idolatrando esses adultos maiores, que são os adultos criança. E o que nós temos que fazer aqui nesse meio, ou qualquer líder que está aqui dentro? Senta esses camaradas, meu filho. Essas meninas e esses homens, senta eles e falam: não, você está totalmente errado. Eu não quero que você seja mais legal para meu filho do que eu que sou pai. Se você ama Jesus e está preocupado com a qualidade de vida dele na minha, então, por favor, retroceda o mais rápido possível. Não significa que a presença dessa pessoa não possa despertar em mim a capacidade de eu querer mudar, né, gente? Melhorar, querer brincar, me divertir com os meus filhos. Mas a gente tem que ter esse parâmetro. Estão comigo ou não? Eu ia falar isso, até porque não é tirando essa questão que você falou, mas quando chegar uma pessoa assim, igual você falou, fica atento, né? A questão não é aquela pessoa. A questão não é só então ele é um indicativo de um forte potencial de um abusador. Não é isso. A questão é o nosso comportamento. O tio é legal, né? Isso, fica com o tio. A gente está endossando a pessoa, e aí a gente baixa a nossa guarda de estar monitorando os nossos filhos. Além de, isso com é um essa papel frase... nosso e não é delegado para outra pessoa, né? Então, eu vejo que é mais essa questão. Claro que a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, mas é isso. Acho que é só ressaltar isso, né, gente? Que não é para ficar olhando para a pessoa também, assim, nossa... Ó. Não precisa olhar para ela como uma malignidade, mas a gente tem que entender os sinais, entendeu? Não, e aí entender que os sinais nossos, é isso que é o pior. Que a gente se encontra um tio legal, uma tia legal, a gente abre mão de cuidar do nosso filho. A gente delega a atenção, aquele 15 minutinhos. A gente dá uma parte que é nossa e os nossos filhos para alguém, cara. Não. Ai, que bom. O tio legal chegou, posso abaixar minha guarda aqui. Não, senhor, pelo contrário. Olhando pro outro lado. Aí que você vai ligar o alerta. É o contrário. E, gente, essa frase, o tio é legal, eu estou usando o meu poder de pai para dizer pro meu filho, fulano com ele tá tudo bem. Não, gente, tá tudo bem não. Ô, mana, e se esse tio legal, ele não é cristão, a gente faz como? Porque você falou assim, a gente fala sobre Jesus e tal, e se ele não é cristão? O tio que eu tô falando não é tio e tia de família sangue, não. Essa é a expressão que a gente usa. Mas, por exemplo, se não é cristão, aí que piorou. Aí que piorou completamente. A gente precisa ser religioso de não permitir o contato e o acesso. Mas, cara, é limitadíssimo. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bastante. Então, o que eu tenho percebido hoje, gente? Tem que ligar, linda. Não sei qual tio é, né, Gabi? Mas se acontecer de for isso, sabe? Marquei uma visita, ou eu vou na casa de fulano. Eu vou redobrar minha atenção para eu estar junto com a criança também. Vai ser um momento que eu vou permitir o relacionamento com essa pessoa, mas eu não vou, sentar na mesa e lanchar tranquilo com as outras pessoas. Eu vou sentar no chão e brincar tranquilo. É um tempo que você sabe, poxa, essa vez eu não vou passear para distrair. Dessa vez eu vou passear para edificar minha casa. Né? Ou dessa vez eu vou permitir que a pessoa venha em casa, mas eu vou parar tudo e vou estar ali junto com a criança, gente, junto com esse tio ou tia. Deixar uma criança sozinho com um adulto é um negócio muito perigoso. Você tem que ter muita confiança, muita segurança no que está acontecendo.
Até com criança e criança. Gente, eu não quero que ninguém fique triste com o que eu vou comentar, mas eu preciso, como ministro do Evangelho, fazer isso. Nós estávamos numa sala aqui no passado, não preciso dizer com, quem e nem quando. Só o cenário para vocês entenderem. Ninguém precisa dar sinal de vida aqui para dizer que sabe quem é e quem não é, tá? Só isso, só escute o cenário. Nós estávamos numa escola, nós fizemos lá quando era em casa, tinha 2 câmeras filmando, 8 monitores olhando. Ali na sala, 4 deles para 5 olhando, tá filmado lá. Mesmo com todos os monitores que são espertos, foram preparados, a gente treinou, explicou a possibilidade disso acontecer. Escuta o que eu estou te falando. Com câmera e tudo mais. 2 segundos e meio a garota pulou em cima da minha filha e deu um beijo nela. 2 segundos e meio. Vocês estão conseguindo entender? Por que isso acontece? Responde. O que aconteceu com essa garota? O que ela viu? O que passou na cabeça dela para chegar nesse limite? Vocês estão conseguindo entender? Então tem coisa, gente, que é muito complexo. Você criou toda uma mega infraestrutura para não acontecer e bum. 1 minuto que eu fui dar atenção para a dor do garoto, a dor do cara, chorando com a mulher dele do lado. Moral da história, passou um tempo, eles tiveram um problemão no casamento deles, enfim, que eu não preciso entrar em detalhes, né? A gente ali vendo a dor dos dois, os dois enterrados. 1 minuto que a gente deu um pouco mais de atenção para eles, o Espírito Santo, ó, sua filha. Falei, mentira, catei o celular, fui olhar na câmera, mandei vir na hora. Não, tio, falei, filha, fez, pai. Você entende? Então são coisas assim que a gente não pode deixar acontecer. Entendeu? Então os abusos para mim são de adultos, que a gente tem que cuidar muito, e de amigos, gente. Amigos. Ai, é meu melhor amigo. Tudo bem, ele ou qualquer outro, a gente tem que cuidar dessas liberdades. E eu acho que aqui é um ponto que a gente precisa entrar agora, senão a gente não vai conseguir fechar hoje, vai ter que esticar mais uma vez, eu acho que não precisa, tá? Qual é o momento certo para nós conversarmos sobre isso? Então, pensa, ó, a gente já deu aqui já o sinal do que é um abusador ou de um ambiente para abuso. O abusador, ele é legal, ele tem sua confiança e tem a confiança do seu filho, quer seja abusador homem ou mulher. E normalmente são de pessoas que você nem imagina que pode ser, tá? E essas pessoas têm problema sexual. Não tem conversa, gente. Tem problema sexual. Pode falar, Sara. Você Só que Você comentou ali várias vezes a palavra aliciar. O que você quer dizer com isso? Ficou meio confuso na minha cabeça. conduzir a situação por objetivos sexuais. Entendeu? É eu conduzir a situação, manipular a situação com o objetivo de tirar proveito sexual, psicológico ou de alguma forma daquela criança. De algum jeito. Então a pessoa que faz isso, ela já tem alguma distorção dentro dela tem, e ela né? manipula a situação para isso. Tem. Não é tipo na inocência. Ou... Por exemplo, ó, esse aqui é magrinho, hein? Esse é magrinho. Agora o tio já é gordão, ó, pra você ver, ó. Aí pega a mão dele e passa. Esse aqui é magrinho, hein? Aí pega a mão da criança e passa. E quando passa, vai até um pouco mais para baixo e sobe. Você quer aliciar, cara? Sentar no colo, brincar de cavalinho, aquelas coisas todas. Eu já expliquei para vocês, gente. Menina, por mais incrível que pareça, o esfregar para ela produz muito mais coisa que para o menino, gente. São regiões diferentes ali no genital masculino e feminino. Você entende? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, cara. No caso, tipo, no meu caso... Eu brinquei muito tempo com a minha filha de cavalinho. Ela sentava aqui assim, eu brincava com ela, chacoalhar assim, ó. Quando me caiu esse insight, eu falei, não faço mais. Mano, uma coisa de aliciar que aconteceu comigo, no caso, quando eu era pequena, 2 vezes, a gente tá dormindo, né? Aí vem um adulto ver se a gente fez xixi. Aí começa a passar a mão assim, sabe? Eu acredito que isso é aliciar. Com certeza. Vem cobrir e põe a coberta e arruma certinho assim, né? Várias vezes no mesmo lugar. Não, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, cara. Muito cuidado. Eu tive uma experiência, infelizmente, no meu casamento. Algumas das pessoas que foram passadas minhas, eu cheguei a conversar com irmãos que eram meus de confiança, de não tocar nos meus filhos e não dar banho neles. Conversando com um dos meus filhos. Uma pessoa que eu pedi para não dar banho no meu filho, deu banho no meu filho. Aí a luta, eu falei, Deus, e se meu filho conta que aconteceu alguma coisa a mais aqui? Como é que eu ia ficar depois? E o pior, ele mentiu para mim dizendo que não deu banho.
Meu filho, não, deu banho em mim sim, papai. Deu banho em mim. Tá o dia sim, assado. E detalhe, tá? O dia que deu banho foi o dia que meu filho cortou o dedo. Fez um taio no dedo, assim, ó. E ele não vai lembrar todos os dias, porque a criança, ela não tem, nessa idade mais novinha, ela não tem essa capacidade de conseguir identificar semana certinho, dia certinho, ainda mais na idade que ele tinha. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, cara. Muito, muito, muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. O aliciar vem muito dessa jogadilha, essa capacidade de enrolar a criança, de dar um nozinho, e vira pra lá, e vira pra cá, e vai. Por exemplo, criança, você faz uma brincadeira com ela, ela já começa. Minha filha esse dia falou assim, eu tô dançando a música da bunda. Falei, minha filha. Aí chegou a, não sei qual outra, ô tio, a Lavínia tá brincando com a música, uma dança muito estranha. Aí eu falei, filha, faz aí pra eu ver. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Jesus, gente, que dança é essa, Senhor? Pode causar. Oh, Jesus, mas eu vou causar em público? Tem gente me... É porque eu acho que tem coisas que a gente tem que lidar com mais naturalidade, porque essa pressão de tudo isso atrai essa questão do o que tem então aí que não posso? Por quê? Não é só uma bunda? Tem que tomar cuidado com isso. E que era algo que eu já queria falar você não antes. Tá causando, você não está causando nada. O importante é a gente não lidar com o assunto com tabu. Entendeu? Porque, por exemplo, o que acontece? Esse povo aí do LGBTQ que é mais aí, como diz o Nicolas, todas as letras do alfabeto, eles começam com um princípio correto, porque na verdade tudo é puro, né? Não faz sentido, mas tudo bem. Mas na cabeça deles, a criança lá tocar o homem deitado pelado na sala, para eles é normal, não chega a ser nesse nível, né? Mas é a questão de, lembra, né? Um amigo nosso que 2 anos de idade a menininha tinha e não sabia o que era aquilo, porque não deixava ver. Ia no banheiro fazer xixi ou tomar banho, assim, tudo de porta fechada. Então ela vai conhecer em outro lugar. Então, é isso que você já falou. Mas eu acho que essa questão desse tabu, né? Igual acho que o Eliabe estava perguntando, como que a gente lida com isso? Porque está tudo explícito hoje. Mas se está explícito e chegou da criança ver, fala normal. É isso aqui, isso aqui. Você viu isso aí? É isso aí, isso aqui, isso aqui. Não é legal, não é para agora. Foi uma benção, Papai do Céu fez, Papai do Céu criou assim. Tem o tempo certo para todas as coisas. Mas o importante é não derramar conhecimento além do normal. Por exemplo, eu venho conversando com meu filho mais velho. Você falou do tempo, né? O que é quando você tem tempo dentro de casa, o tempo de relacionamento, você vai conseguindo perceber os sinais que a sua criança te dá. Então, aquilo que, né, por exemplo, para mim, no caso da Ana Lavínia, foi só uma bunda. Eu não vejo ela fazendo algo ali como nada. Mas para outras circunstâncias, outras situações, realmente é melhor a criança não brincar. Tem que monitorar e ver o que está acontecendo, gente. Eu percebo assim que, por exemplo, a Esther, ela é muito questionadora. Então, assim, não adianta, tipo, ser aquela coisa seca. Não pode, não é. Não, mas nunca. Não, mas assim, mas, por exemplo, você não pode sentar aqui porque não é legal, não é bom. Ela vai questionar, ela vai questionar. Aí eu vou explicar, ela vai questionando mais ainda. Não. Então, assim, eu até falo para a Érica, né? A gente, quando ela perguntar, a gente tem que responder. A gente vai respondendo. Você vai criar ascendência de resposta mediante a idade dela, Eliabe. Eu acredito que, assim, a dificuldade que os pais têm hoje é de saber responder a frequência da criança. Mas tem um momento, assim, uma coisa que eu percebo. Pega uma pergunta que ela te fez que deixou você na parede. Tem um momento, nenhum até agora. Então tá bom. Nenhum até agora. Respondi tudo. Ela tem um momento que ela para. Eu vou no meu conhecimento, na minha frequência, aí tem um momento que ela para. Ah, tá bom, papai. Entendeu? Ela para. Mas ela assim, tem um momento que ela vai muito fundo. Às vezes eu vou com ela no ônibus. Já teve vezes que eu já fui com ela no ônibus. 2 horas de viagem praticamente que a gente leva para ir. Levou para ir nesse dia. Ela foi 2 horas perguntando para mim meu Deus, um monte de coisa. Principalmente também quando ela anda na rua e ela vê os casais homossexuais. Ela pergunta, né? Ela diz, mamãe, eu vi um homem beijando outro homem.
Aí eu O que você respondeu? Aí ela pediu para eu explicar. Não, ela disse. Aí eu disse, tá, filha, calma, né? Porque ela tava falando no alto, né? Calma que a gente vai conversar. E ela foi, mamãe, você ainda não me disse. Aí eu disse, calma que eu tô pensando. Então, mas o que vocês responderam para ela? Eu disse para ela que Deus fez, né? Eu disse, olha, Deus fez o homem para a mulher, né? Foi assim que Deus fez. Mas tem pessoas que vão escolher coisas diferentes, né? Que vão escolher fazer aquilo que não agrada a Deus. Deus fez assim, mas elas vão escolher outra coisa. Aí ela, mamãe, mas o Papai do Céu não vai gostar, né? Aí vai perguntando outras coisas, né? E eu fui pedindo a Deus sabedoria. O importante é usar os textos bíblicos para poder endossar. Falei, mamãe, por que tem um homossexual? Falou assim, eu tive que sentar com eles um dia e abrir com eles, francamente, na frequência deles, a parte da homossexualidade. Alto, mãe, porque assim, ó... menino tem voz de menino, mas se veste igual a senhora. Meu filho foi jogar futebol, e ele falou assim, ô pai, aquela menina joga bem, né? Eu falei, filho, não é uma menina, é um menino. Que nada, pá, o cabelo dele era um menino. Então, essa falta de parâmetro e princípio, por exemplo, o Fernandinho disse uma frase interessante. O Fernandinho falou, gente, vocês já viram essas mulheres rainha do funk? Elas usarem uma roupa de uma assembleana? Não, mas a gente vê essas assembleanas querendo usar a roupa das funkeiras. Ele tá com umas viradinhas assim, boas, sabe? Coisa boa. Então, tipo, esse é o ponto, cara. É a gente não perder o princípio e o padrão do que Deus nos deu como que é moral de verdade, sem deixar de pregar isso para a criança. A criança está fazendo uma pergunta complexa. Mas por que o homem está beijando outro homem? Falei, filha, Deus criou Adão e Eva. Eva é mulher, Adão é homem, não é? É. O que for diferente disso, filho, não é algo que agrada o coração de Deus. Não é algo que agrada o coração do Papai do Céu. E nós nascemos para agradar o coração de Deus. A gente está aqui para isso. Então, essas respostas são respostas já complexas e profundas, mas que não dão tanta margem. Essa pergunta não vai parar, e ela vai continuar crescendo e vai aumentar o leque da profundidade dessas perguntas. Mas o importante é a gente não dar nem além, mas também não dar menos. A gente dá o suficiente do que a pessoa, do que a criança precisa. Uma coisa que eu falo bastante para a Erika assim, é a importância, né, disso, das palavras, elas serem para ela vida importante, mas também o nosso exemplo, né? Tipo assim, ela olha para nós, ela questiona muito essa questão de por que o vovô, por exemplo, deixou a vovó, né? Ela conversou com a mãe dela e disse que a mãe dela estava errada. Vovó, você está errada. Você errou, vovó. Eu tô orando, eu tô triste, eu tô orando pro vovô. Orando, pedindo Papai do Céu para o vovô voltar para a senhora, ela disse. Porque a senhora errou, vovó. A senhora deixou ele desse jeito. E isso a pessoa tá com ela, tá do lado dela. Meu irmão, eu vou pedir desculpa você aqui como adulto. Vai existir um monte de gente que pode questionar minha opinião, mas, cara, vai arrancar isso dela. Sinto muito, cara. Deus está usando sua filha e deixa ela quieta, cara. Assim, ela está com um princípio real dentro do coração dela, ela está com um princípio legal, ela não está discutindo, ela não está sendo mal educada, ela não está sendo invasiva, ela não está fazendo nada, cara. Entendeu? Aí ela, vovó, não vou gostar que você case com esse rapaz, desse jeito, ela fala. Conversa mesmo. Aí entendeu? Agora, se vocês perceberem que ela se passou, que ela foi mal educada, ou que ela foi além do que ela pode, é só chamar ela no cantinho com calma, filho, olha, talvez isso que não é interessante você falar pra sua vovó, tá? É isso que a gente vai ali, fala, pede né, desculpa. filho? Calma, mas, cara, sinto muito. O evangelístico dela já lascou ali o pau, filho. Não se cala não, ela fala mesmo. Sim, outra coisa que me deixa um pouco preocupada que eu não sei se é de se preocupar, né? Que a Evelyn, ela diz assim, mamãe, quando é que eu vou crescer? Aí eu, calma, filho, vai chegar, né, o tempo. Eu quero casar, quero ter o meu marido, meus filhos, desse jeito. Aí eu, meu Deus, já me fica calma. Nessa hora eu me escondo. Tô invisível. Aí outra... Não, mas eu vou ouvir. Aí você vai ter que ficar criando bastante analogias para ela para equalizar ele e desacelerar ela um pouco, entendeu? Porque se ela continuar com esse pensamento, com 8 anos ela já menstrua. Meu Deus. Tô te falando, bota fé. Psicologicamente, o que produz aceleração hormonal, o que produz desenvolvimento do esterogênio, progesterona e a participação da testosterona dentro da menina é o pensamento do casamento. Entendeu?
Então, o que você precisa? Eu digo, filha, Então, mas o que você faz? tudo Falou, tem um filha, tempo. vamos ver o sol nascer? Ele já nasce assim, fortão, ele vem bem devagarzinho. Filha, quando a gente planta uma sementinha, ela já vira uma árvore correndo assim? Ou ela vai subindo bem devagarzinho? Cria várias analogias de várias formas diferentes. Entendeu? Para você ir replantando dentro dela que tem começo, meio e fim. Bebê, criança, cresce, babá. Aí você vai criando dentro dela a consciência de que ela precisa viver essa fase, esse momento, e ela vai começar a desacelerar, mano. Então usa várias frequências nesse aspecto. Oi, pastora. Chega um certo momento que é normal, né? Essa questão de querer crescer. Quem não passou por isso, né? Ai, como eu queria ser grande. Mas a que você tá falando é a pequenininha, né? É a Só do que- meio. A do É meio. a do meio. Evelyn, Então, só que ela é muito pequena ainda Muito para pequena. isso, né? Jesus E eu amado. acredito que seja um indicativo também de que talvez ela não esteja achando a fase dela tão gostosa. Então, além dos ensinamentos e de tentar E desacelerar mal ela, detalhe também, né? não vai ser só com palavras, não vai ser tentando, porque o entendimento dela vai ser pouco. Vai Ela ser, tem um probleminha. ela vai querer, eu acho, mais atenção, mas não é tipo tempo, nossa, mas é às vezes olhar para a necessidade dela individual, ela é diferente, né? Ela não Não, pode. mas o dela precisa- tá. Tem um detalhe que você tá falando aqui, pastor, que me despertou uma coisa bem importante para falar que eu me esqueci. Ó, pra você ver que é importante, tá? Ela é a criança do meio. Repete comigo os dois aí, vão assustar e vão repetir ao vivo mesmo. Repete comigo, a do meio é esquecida. A primeira teve toda a atenção, a última tá tendo toda, e ela? Isso aí é a maioria. Cara, hoje eu parei dentro do carro, falei pra minha esposa, nega, nós precisamos dar atenção pro João. O João tá começando a flutuar. E a mais violenta. Como é que pode? É a prova que ela tá esquecida, cara. É a prova, os picos de raiva dela, ela vai trazer violência, os picos de conforto, ela tá fazendo isso. E detalhe, ela encontrou na ideia de crescer, casar e ter filho, um lugar de atenção. Entendeu? De alguma forma ela produziu essa associação e desenvolveu isso. Então o que eu vou pedir para vocês resolverem isso rapidinho? Cria essas analogias, gera esses ambientes para ela, para poder refazer a linha de crença dela e individualidade. Um dia sai só a mamãe e ela, um dia sai só o papai e ela. E nessa saída vai tomar um sorvete, vai brincar e dar um presente para ela. Não. Vocês têm que dar individualidade para as três. Esse comboio não dá. E detalhe, banho dela é sozinha a partir de hoje. Só ela sozinha, sem irmãs. Sozinha, não, porque às vezes a gente tá com pressa, a gente quer resolver, a gente quer ser dinâmico, né? Põe todo mundo com comboio ali dentro, joga aquela água, bate a arfazema, passa a VAP e já foi, né? Não, irmão. A gente vai fazer uma recapitulação de tudo que a gente conversou, porque a gente emendou muitos assuntos, rapidinho, e vamos responder perguntas. Vocês têm perguntas específicas do que nós conversamos aqui dentro? Vocês querem fazer perguntas? Vamos lá. Pessoal online, daqui pra gente poder resolver. Aqui presencial, já respondemos as perguntas ou tem mais alguma coisa? Que a gente já foi conversando e respondendo, né? Tá, então vamos lá. Então, Para conversar sobre a sexualidade. cara, o que eu tenho percebido em Deus hoje por experiência própria? Nós não podemos derramar dentro de um copo que o corpo não suporta. Tem hora que a gente quer ser tão descolado que a gente solta o que não deve. Você tem que aprender a fazer perguntas e ficar... Sabe como quem está inquirindo alguém? Como quem está tentando descobrir o que a pessoa sabe? Por exemplo, cheguei no meu filho e falei, filho, o que você fica conversando com seus amigos? No momento de descontração que a gente estava feliz. Ele já fechou na hora, assim, ó. Eu falei, não, mas vocês conversam? Não, eu não converso desse assunto. Ele falou, filho... vindo no carro com o tio Beto, o assunto que vocês fizeram lá foi esse. Vindo no carro com o Guga, o assunto foi esse. E por que é diferente? Ele precisa saber que eu tô de olho. Entendeu? Eu dei para ele a oportunidade dele conseguir enxergar essa situação. E ali ele foi abrindo algumas coisinhas, mas nada o quanto eu acreditava que tinha. Eu falei, filho, não adianta você mostrar para mim uma inocência que você não tem. Não adianta você mostrar uma coisa para mim que você sabe que não é. Eu quero saber o que realmente você sabe. Então eu vou sempre trabalhando em querer descobrir o que está na cabeça dele para eu não largar uma coisa além do que deveria. Numa das conversas eu percebi que meu filho não sabe como nasce uma criança. E ele se julga um cara que sabe de tudo. Até porque essa atitude não tem que ser só em relação a esse assunto.
essa postura tem que começar desde cedo em qualquer tipo de assunto, né? A gente precisa participar dos assuntos. Então, assim, meu irmão, qual que é a hora certa? Primeiro, qual que é a idade biológica e cronológica de suas filhas? Agora, qual que é a idade mental que elas têm? Você tem que ter um pouco de consciência da idade mental e fazer um paralelo entre a idade mental e a idade cronológica. Wagner, na prática, isso aqui para não ficar tão técnico, simples. O que eu estou percebendo? Às vezes os papos da sua filha de 6 anos é de uma criança de 14. Então, Wagner, eu converso com ela, então com a idade de quem tem 14 anos? Não. Você vai desacelerar ela, cara. Igual eu tô falando pra sua esposa aqui agora, ó. Explica essas analogias. Olha, o sol parece lá no meio. Não, eu falei, então, filha, não tem como você, pequenininha, querer casar com a idade que você Ela tem. é muito, assim, eu acho esta é muito técnica para as coisas. Sem assim, problema. muito técnica, sabe? Os mais gostosos que tem de conversar. Quando dá uma resposta seca, ela... que Então, chato. mas se ela é técnica, você dá uma resposta técnica para ela, acabou a conversa. É fácil. Mamãe, por que existe 2 homens se beijando? Aí você pergunta, filha, Deus criou homem com homem ou homem com mulher? Homem com mulher, mamãe. Então, se Deus criou homem com uma mulher, quando a gente vê um homem beijando um outro homem, normalmente essa pessoa está sendo instruída por alguém que não é Deus, não é? É. Aí eu te pergunto, você acha correto alguém fazer algo diferente do que Deus gostaria? Ah, não, né, mamãe? Então, por isso que acontece, filha. Infelizmente, pessoas escolhem caminhar com Deus, outras não. Nós escolhemos Deus, né, filha? E a resposta técnica tá aí, ó. Satisfatório, não fui tão além. Você entende? Então, tipo, esses são os pontos que você vai ter que medir. Todo mundo aqui que serve para todo mundo já como resposta, tá? Mede a forma cognitiva da criança, sabe? Mede o conhecimento que ela tem. Tenta parear ela numa idade que ela tem, mais ou menos. Olha a idade que ela tem e vê se está batendo. É um assunto de 12 anos para quem tem 12 anos? Ou é um assunto de quem tem 12 anos para quem tem 18? Então vamos desacelerar um pouquinho isso aqui. Vamos trabalhar um pouquinho no psicológico da criança para desacelerá-la um pouco. Eu comecei a ver, por exemplo, minha esposa, ela abriu a oportunidade das crianças gostar. Porque ela percebeu que isso aqui estava acontecendo. Eu já tinha aquela ideia de corte seco. E a gente foi se equalizando e foi ajustando. Então era melhor a gente descobrir o que estava acontecendo do que criar um underground e a criança começar a viver isso por escondido da gente. E a Ana em cima deles, falei, o que a Ana tá fazendo, gente? Falei, calma, minha esposa, confia nela, deixa ela ir lá. Daqui 3 minutos ela já arrancou que os meninos estavam gostando já, velho. Falei, vai, nega, vai lá, fica em cima deles. E eles não queriam falar pra mim porque eu era bravo, né? E a Ana dobrou os meninos, já descobriu que o Natan tava gostando da garota, a garota tava gostando dele. Primeiro eu desmaiei uns 5 dias, fiquei ele passando mal, normal, né? Depois eu comecei a ver, falei, não, eu preciso desse espaço também. Eu fui conquistando esse espaço junto com ele para poder saber o que estava acontecendo. Só que, cara, eu preciso parear a situação. Quando o negócio tá ficando maçante, você vai lá e... Filho, não tem problema de você gostar de alguém, não tem problema de alguém gostar de você, mas vocês não têm idade para isso, cara. Entendeu? Agora não é hora, agora é hora de gastar energia com coisas que são importantes. E ali a gente traz a verdade de alguns textos sobre guardar a sua mocidade e por aí vai. Entendeu? Então, o importante agora, meu irmão, é você ver quantos anos que você acha que a sua filha tem de maturidade. Olha... Parece uma pessoa de quantos anos? Às vezes já parece já uma pré-adolescentezinha, assim, já a forma como ela... Quantos anos, mais ou menos? 13, 14 anos. Então, quantos anos que ela tem? 6. O que você vai fazer? Desacelerar, cara. Agora, deixa eu contar um segredo pra vocês, tá? A sexualidade faz as pessoas crescerem mais rápido. É esse o problema do ambiente pornográfico. É esse o problema do ambiente da sexualidade descoberta antes da hora. Por isso que a gente não pode deixar. Por exemplo, o Estevão chegou em mim e falou assim, Wagner, o Natan com o Isaac são muito puros. Falei, com quem que ele está andando? Por que, Wagner, você quer dizer que seus filhos não são? Não, eles são sim. Eles são sim, perto do que eu vivi na minha idade. Certo? Perto das crianças que eu vejo na escola. São puras até demais. Só que, cara, imagina, eles fazem coisas que eu não gostaria. Eles comentam de namoro. Pra mim, eu não queria. Pra mim, eu queria que eles fossem comentar com você com 90 anos. Tipo, com mais idade um pouco, entendeu? Como era, pelo menos, na minha época. Só que, cara, a chuva de informação tá tão alta que é quase impossível disso acontecer. Entendeu? As meninas falam mais que os meninos, cara. Isso aqui é o que tem mais me assustado. Elas são muito precoces.
Principalmente pelo fato dela desenvolverem corpo mais rápido. E que nem eu estou explicando para a Érica, quanto mais assunto relacionado a casamento, quanto mais assunto relacionado a namoro, maior é o incentivo hormonal e mais rápido elas crescem, seio e corpo. Entenderam? Então, o que a gente tem que entender? Pareia, desacelera um pouco, dá alguns exemplos específicos. Se precisar dizer, filha, você acha que nem o Natão Isaac, cheguei nele, eu falei, Natão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele falou, qual? Você já tem condição já de começar a trabalhar e sustentar a nossa casa? Não. Eu falei, uma para você. Também não. Eu falei, então por que você quer conversar de namoro? Você tem que ter condição de resolver. Se eu pego uma criança de mais idade, ela fala assim, mas o que tem a ver namoro com casamento? Namoro é curtir, farrear, passear. Não tem nada a ver com ter dinheiro para sustentar uma casa. Você consegue entender? Aí a gente vai lidar com outra frequência. A gente vai dando a frequência de acordo com a idade. Eu vou desacelerar algumas coisas ali dentro com verdades que é para a idade dele. Não adianta você gastar tempo com uma coisa que você não vai fazer agora, cara. Entendeu? Que nem a época agora do celular, da ideia de querer celular. É a mesma ideia. É dali que vem os maiores problemas. É dali que vai começar a aparecer tudo que não presta. Então assim, família, ó, vamos recapitular para nós fechar. Presta atenção. Os cuidados que a gente tem que ter quando se trata com o ambiente de abuso. O que essas crianças estão assistindo sozinhos? Quais são as propagandas que existem quando elas estão assistindo algum vídeo? Quais filmes elas assistiram com vocês? Elas têm liberdade de pegar equipamentos e assistir sozinhas? E se tem um certo monitoramento seu ou não? Certo? Meu filho tem celular e tem WhatsApp. Daqui a pouco, seu filho ou sua filha vão ser aliciados por maiores. Se eles tiverem conta em Facebook ou WhatsApp, pode esperar que eles vão ver nudez de alguém daqui a pouco. E é batata, e é assim que começa esse mundo. E hoje, esse povo só precisa de um detalhe, que seu filho tenha um celular. Do mais simples que tiver com GPS. Que eles vão rastrear seu filho, vão atrás e vão arrumar um jeito de conseguir fazer alguma coisa com o filho de vocês. Ou raptar, ou criar um ambiente que eles possam fazer alguma coisa. Você entende? Você vê na escola dos nossos filhos de estudo, tem câmera para todo quanto é lugar. Mas não significa que eles estão isentos disso. Eu oro por eles todos os dias, gente. Livra eles de acidente, livra eles de atentado, livra eles de abuso, de tudo. Eu estou sempre orando por eles. Que é uma coisa que a gente também não pode deixar de fazer. Nunca. Em prioridade. Agora, as instruções cabíveis. No caso da sua filha com 7 anos. Filha, ó, abraçar, beijar, passar a mão, colocar a mão. Você pode falar, filha, a idade que você tem, isso não pode acontecer. Tá? Se alguma pessoa diferente colocar a mão aqui dentro, não pode. Dar beijo na sua boca, não pode. Isso não é legal. A gente beija quando a gente é casado. Você entende? Vai plantando esses conceitos dentro da criança de vocês. Vai criando esses ambientes dentro das crianças de vocês. A mesma coisa os mais velhos e os mais novos. Você vai criando isso aos poucos, desde pequenininho, para não ter problema. Porque senão daqui a pouco a criança acha que o corpo dela e ela é aberto para todo mundo. Tem que dizer não. Tem que dizer que não, sim. A criança tem que falar, não quero, não põe a mão. Então a gente vai construindo isso dentro delas aos poucos. E sempre atento, sempre coruja, sempre bom pai, sempre boa mãe, observando o cenário delas, o brinquedo que elas estão brincando. Esses dias para trás nós fomos ver um jogo do meus filhos lá, eu tive que cortar, cara. O menino foi jogar, ele, pai, eu tô muito poderoso, pai, você tem que ver. Eu falei, deixa eu ver, filho. E o bichinho saía poder do corpinho do bichinho. Falei, que legal, filho. De repente apareceu os ajudantes. Demônio mesmo. Falei, filha, mas como é que é isso aí? Você joga com os legião, se bem como é que é? E os nomes? Falei, não tem condição, ué. Você atrai problemas espirituais, espíritos sexuais e o pior, cara. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Teve uma época que a gente gostou de uma musiquinha chamada Pão, 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 Pão de Queijos. Quem lembra? Aquilo é funk, cara. E funk atrai espírito de sexualidade. A gente cortou lá em casa. Entendeu? Não tem condição. Esse isso aqui é o beat do espírito de sexualidade. Não dá pra usar, cara. Tanto que tem uma música cristã que eu amo ela, que eu não escuto mais só por causa disso. Que é o Acelera e Pisa. No meio do Acelera e Pisa bate um funkão lascado ali. Não escuto mais. E eu amo aquela música, eu não escuto mais. Tem também muitos desenhos assim que, por exemplo, tem uma família que não é um modelo bíblico de família, né? Por exemplo,
tem só a mãe, ou tem duas mulheres, né? Então, se a criança vier perguntando, a gente precisa dar uma resposta, tá, gente? Tá? Então, vamos fechar aqui, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Nós falamos de abuso, falamos de sexualidade e falamos da sexualidade chegando aos nossos filhos. Então, vamos lá. Abuso. Nós mostramos, o casal, a família, o pai e a mãe, mostrando o que não deve fazer para as crianças, no quesito ter relação sexual ou conotações sexuais. É marido chupando a orelha da mulher na frente da criança, você entende? É enfiar a mão, passar a mão, é aquelas coiseiras toda meio desnecessária, né? Na frente de criança, perfeito? Sexo, mesmo ambiente, pronto, a gente já começou o abuso aí dentro. Segundo ponto crucial que a gente já comentou, deixar a criança ver essa situação. Terceiro ponto crucial, às vezes o marido quer tomar um banho com a mulher, eles querem ter alguma coisa lá dentro. Você vê problema, Wagner? Eu não vejo. Porém, cuidado, para saber que essa porta está trancada. Cuidado, para vocês não fazerem barulho o suficiente para eles falarem, por que quando eles tomam banho eles fazem aqueles barulhos diferentes? Entenderam? Então tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de cuidado, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. Terceira coisa crucial, tá? Que a gente está tocando aqui dentro. Amigos e amigas, cuidado, gente. O nosso filho comentou que tem uma menina lá dentro e essa menina era super comunicativa, super participativa, gente boa, conversava. Hoje ela entra quieta e sai calada, porque ela começou a ser rejeitada pelas crianças lá dentro. Tudo bem, eu entendo por quê. Não acho certo, mas começou. Mas hoje você não vê ela conversando com ninguém mais. E ela era uma criança totalmente comunicativa. Interessante, tá, gente? No comecinho, ela era doida por causa do meu filho. Quando dá a bobeira, ela queria beijar meu filho. Eles produziram uma pressão tão grande em cima dela que agora ela se descobriu alguém que gosta de meninas. Família tudo estourada, casamento separado, a mãe toda pirigueta, uma bagunceira, violenta. Não somos melhores do que elas, mas é o que eu estou dizendo para vocês sobre a questão de influência. Lembra que eu vou chegar agora que a gente está só fazendo a recapitulação. Presta atenção que eu estou fazendo um resumo que seja de tudo que a gente conversou hoje. Certo? Então, olha o BO do negócio. A menina hoje, ela está se sentindo excluída pelas pessoas porque ela gosta de menina. Mas olha a história, que ela gostava de menino, de repente o pai e a mãe fez uma bagunça, a pressão, o casamento já é estourado, família separada. Só o sangue, gente, olha a cabeça da menina do jeito que está. E hoje ela entra quieta, sai calada, com um monte de distorção dentro dela, não pode conversar com ninguém. Talvez. Entenderam? Moral da história: seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom exemplo de casal, seja carinhoso com sua esposa, seja carinhoso com seu esposo, demonstre cuidado, demonstre que o casamento é bom, não seja egoísta, masculino ou feminino, para dizer, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, não estou nem aí. Você está arrebentando com seus filhos e não está nem vendo o que está acontecendo. Imagina, a menina lá indo para a escola cristã, a moça querendo dar princípio para a menina, indo para o forró, filho, tomar cachaça e beber, sendo cristã, não está nem aí. Aí você acha que a criança vai desenvolver o que dentro dela? Estão entendendo? Então não tem condição. O bom exemplo dentro de casa vai plantar dentro dessas crianças a não distorção. O que faz essas crianças se agregarem a abusadores, homens ou mulheres? Simples. Essa aversão ao pai e à mãe. Ou seja, vocês não são um bom casal, vocês não são um bom exemplo para mim. Eu não tenho exemplo de vocês. Eu não quero copiar vocês. Eu tenho aversão a vocês. Tudo que vocês fazem eu quero o contrário. Entenderam? É isso que vai fazer elas ficarem de portas abertas para o abusador. Aí o pai não brinca, a mãe não brinca, o pai não diverte, a mãe não diverte, ambos não se jogam no chão, não jogam videogame, não jogam a bola, não andam de bicicleta, não é legal, não sabe jogar a vibe da criança, entendeu? Cara, a criança quer brincar, você brinca. Já falei para vocês, gente, eu venho fazendo uma farra louca. Hoje o Natan gosta de grave, eu também. Mas eu não quero que ele viva no ambiente de grave. Cara, eu gosto, tá tudo bem. A gente escuta louvor, nós estamos DJ PV. Ele vai lá, escuta, ele fica assim, ó. Eu já percebi que ele tá assim, eu já tô lá assim, ó. Aí eu falei, meta aí. Tranquilo, tem certas coisas que não tem problema, tá tudo bem. Entendeu? Curte com seu filho, cara, diverte com ele, diverte com sua filha. Dança com ela. Que nem, por exemplo, a irmã, nossa ministra de dança aqui, eu percebi que seu menino quer dançar, cara. Dança comigo, traz pra dançar, só.
Tem problema. Quando ele for fazer assim, você só fala, filho, aqui ó, pá, e pá. Se ele não quiser, fala que eu venho ensinar ele a dançar. Eu volto a dançar de novo, só por causa dele. Ué, eu dançava, cara, vigia. Eu dançava e quando precisou dessa parte minha dentro do Ministério do Louvor de Dança, eu fui ensinar os meninos a dançar. Os meninos assim, ó, meu coração, Jesus. Falei, meu filho, top, cara, mas pega assim, ó. Isso, assim. É isso aí. Levantou a mão aqui, assim, eles faziam assim, né? Porque vai imitando menino, você termina dançando. Sobe a mão, bonitinho. Acabou, fica lindo. Eu vi um cara dançando balé e fiquei apaixonado de ver ele dançar balé. Foi no dia do trono, sensacional. Então pronto, a boa influência e a participação com as crianças, repete comigo, vão fechar lacunas. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. Ó, criança brincar, Bruno, de colocar a mão no genital da gente sem motivo nenhum do nada, a gente tem que ir cortando, tá? Porque se pode fazer com o papai, pode fazer com qualquer um. Não, eu tô te lembrando isso aqui, ó, porque bateu o clique que agora eu lembrei. São coisas que vai pegar a gente às vezes desprevenida, não estamos nem vendo. Isso é normal. Mas é que você vai fazer, filho, ó, não precisa, não põe a mão, dói, tá? E dói mesmo. A gente já sabe. Então, outras coisas cruciais, a gente já falou. Qual vai ser agora as preocupações? Tio legal, tia legal demais. A gente percebe que, olha aqui para vocês verem a honestidade da situação. A gente percebe que os nossos filhos gostam mais do tio ou da tia do que da gente. O que a gente tem que levar em consideração em primeira instância? Será que realmente eu sou legal ou eu estou chato? E eu escutei Deus falar para mim, Wagner, você é um chato, velho e chato. Deus falou isso para mim, cara. Deus falou, Wagner, você é um velho chato. Vai brincar com seus filhos, cara. Minha esposa às vezes fala assim, mas eu não sou assim igual você de brincar. Eu falei, você que pensa, lógico que é essa. Quando você quer, você é. É só virar, gente. Ela senta, ela brinca de boneca, ela constrói casinha, ela faz um monte de coisa de boa. Cada um com sua frequência. Tem dia que ela sai correndo atrás das crianças. É só querer, tá com vontade de fazer que todo mundo faz. Não estou dizendo que a gente tem que ficar imitando os tios legais. Eu estou dizendo que a gente tem que dar uma parcela disso que as crianças gostam, cara. Elas gostam. Sabe? Tirar um dia para fazer farra, encher balão de água, tacar um no outro. Entendeu? Fazer um glacê uma hora, fazer uma torta na cara só para sujar mesmo. Fazer umas brincadeiras malucas assim dentro, que criança gosta de brincadeira maluca, gente. Eles gostam de catar tinta e sujar. Entendeu? Pega uma hora, põe um bonde, compra aquelas folhas de rolo, passa na parede, só e sai metendo a mão, colando em tudo, não vai sujar a parede. Fechou. Então, criar algumas coisas que dá para se divertir com criança. Coisas que nós brincávamos antes. Arminha de água no verão, gente. Compra aquelas pistolinhas de água e sai um tacando água no outro. Nós metralhávamos os filhos nossos. Depois que acabou as arminhas, era na mangueira mesmo. Entenderam? Eu tô lá preparando para juntar um dinheirinho para comprar aquelas arminhas de gel para eles, de bolinha de gel. Eles vão divertir. Eu quero dar até para Lavínia. Imagina que a loucura dentro de casa, um tirando bolinha de gel no outro. Então, sem problemas. Então, aqui, ó. Dê esse ambiente para eles. Essa é a primeira parte. Veja se você está velho, chato mesmo ou não. Agora, o que não dá é permitir que esses tios e essas tias legais demais estejam no nosso meio e tentem disputar conosco a paternidade e a maternidade com os nossos filhos. Pegaram o equilíbrio agora? Sai brigando, Wagner? Não, chama no canto, conversa. Wagner, mas a pessoa não quer me ouvir. Vem falar comigo que eu resolvo. Tá bom? E você, apóstolo, pastor e mestre que está me assistindo, por favor, você que resolve isso. Amém, gente? Perfeito? Idade para conversar sobre sexualidade. O nível de quanto que você vai colocar de sexualidade nessa criança é baseado nas perguntas que ela faz, no seu ponto de vista com a sua esposa, da idade, né, de maturidade que essa criança tem, medido com a idade biológica que ela tem. Você vai dando devagar, com calma, você não precisa falar tudo. Ô mãe, o que é sexo entre um homem e uma mulher? O que eles fazem assim, os dois dentro de um quarto sozinho? É para assustar, né, com a pergunta dessa? Mas vai chegar uma hora. Filho, o que acontece dentro de um quarto sozinho é o que produz o nascimento de uma criança, filho, que é você. É isso que acontece. Um momento de amor entre casais que se amam em Deus e um com o outro. Vai ter idades que vai precisar de respostas, perguntas e respostas, vai precisar ser claro. Mas cada fase na sua fase. Perfeito, gente? E por último, presta atenção, por favor, a sexualização que as crianças recebem. Cuidado com os materiais escolares dos seus filhos.
Cuidado com os vídeos que eles assistem. Cuidado com as propagandas de YouTube ou de Netflix. Cuidado com os filmes que vocês assistem. Brinquedos que vocês compram com conotação sexual. E, para fechar a parte de abuso agora e conteúdo sexual, o conteúdo erotizado e sexualizado que vem dos amigos. Pega o WhatsApp, olha o telefone. Às vezes eles estão usando o seu porque a escola pede. Acompanha, olha, escuta os áudios que um manda para o outro. Os nossos filhos começaram. O meu filho aprendeu a deletar. A Ana percebeu que tinha deletado porque ela viu o cara respondendo, o menininho respondendo o Natan e não tinha a mensagem do Natan. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. Eles são espertos, tá? Então a gente tem que ficar. Papai, eu tô cansado, pastor, apóstolo, serafim, eu tô cansado. Não importa. Você precisa cuidar disso daqui, cara. Você precisa cuidar. Fica atento e fica de olho, por favor. Amém, gente? Então tá bom. Já que não temos perguntas, quer perguntar, Bruno? Bora? Para nós fechar? Voltando ao nudismo lá. Até que idade da criança a gente pode ficar? Pode mostrar ali, você ficar peladinho na festa? Lindo, ó. Eu percebi por experiência própria que chega ali perto de 8, 9 anos, a gente já precisa começar a regredir. Até quase parar. Porque aí eles mesmos vão ver que a gente pede privacidade no banheiro, eles vão começar a pedir privacidade também. E você vai ver que eles vão começar a ficar com vergonha, você tem que forçar um pouquinho. Não, pai, sai, mas seu pai vigia, crente, tá louco? Não perca a oportunidade de você continuar observando seus filhos, que é importante. É importante. Ele anda pra casa pelado. Não, mas aí vocês têm que controlar, gente. Não, tem que controlar, não pode deixar não. É uma forma de expor sexualidade. Ele não tem vergonha de ficar perto de vocês sem roupa, tranquilo. E a irmã? E com a irmã? Com a irmã ele tem vergonha ou não? Então, mas tem que começar já a separar, gente. Ele apavora. Não, isso é bom, essa parte é boa, mas agora entre irmãs já precisa cuidar. Já é uma irmã de quase 20 anos, 19 anos, e ele já tá ficando maiorzinho. Já é bom começar a separar já. Não criar essa liberdade sexual entre eles, não é bom. Ele vê a irmã nua ou não? Isso aí de jeito nenhum. Então, essa parte de jeito nenhum. Porque assim, ó, essa liberdade de nudez agora, ela precisa começar a ser resguardada. Porque senão quando ele tiver a primeira oportunidade, ele não vai sentir vergonha. Amor, ele já tem um problema. Entendeu? Não dá. A gente não pode tratar a biologia dele. Não, enquanto tá dos pais tá tudo bem. O problema é que a Pietra entra no meio do balaio. A gente tem que fechar. Foi, mas precisa fechar, amor. Precisa, porque assim, ó, deixa eu explicar pra você, ó. Deixa eu explicar o que eu penso, tá? Quando a gente tem uma criança que já sofreu um abuso, um certo abuso, ela acelera demais o processo de crescimento e maturação sexual dela. Então, ela já vai colocar escapes sexuais, como, por exemplo, ficar nu é um escape sexual. É uma forma de extravasar a sexualidade. Entendeu? Então, aí como não é o pai, não é a mãe, entrou a irmã, vai virar escape sexual, então não é bom. Assim, gente, eu quero conversar assuntos complexos com vocês, mas também preciso de perguntas complexas, né? Senão não entra nesse tempo todo. Então, esse é o ponto. Então, eu acredito que seria muito interessante já conversar com a Petra, com o jogo de cintura. Samuel, já vestiu sua roupa, rapaz? Sabe? Aí chama ele num canto e fala, Samuel, olha, não precisa mais, eu sei que sua irmã, seu pai, mas não precisa, tá? Só perto do papai e com a mamãe. Então, começar a plantar dentro dele isso aí, para ajustar isso aí dentro dele. É importante. Porque, cara, ó, o que acontece? Se ele se sente em liberdade sexual, quando ele estiver perto dos amigos, que um arrancar, ele arranca. Ele vai perder o temor. Que é aquela ideia de, não, eu tô com vergonha. Ele vai perder isso aí, que às vezes é bom. Entendeu? Isso aí é bom. Eu tô dizendo que eu já acompanhei algumas pessoas e eu ouvi desse balacobaco, né, gente? Quando eu dançava, só o sangue de Jesus. Eu não tinha vergonha de nada. De nada. Zero de vergonha. Tava nem aí. Por exemplo, argumentos que eu criava para poder processar minha mente. Falei, qual que é o problema de andar de cueca na rua? Eu danço de cueca para todo mundo. Entendeu? Isso é pronto.
Pronto, gente. Mais alguma pergunta? Entendeu mais ou menos, Bruno, no horário? Alguém tem mais alguma dúvida pra gente fechar? Não, só falando em relação a esse assunto, é assim, entre a minha família, minha irmã, minha mãe, a gente foi criado assim, exposto, até grande. Eu já vim mudar isso depois que eu me casei. Aí, é isso que eu falo. Eu tinha um conceito, né? Agora, pro meu filho, eu venho tirando isso. E tem um detalhe também que o Beto tá falando que me lembrou aqui, Bruno. Quando que a gente tem que começar a desacelerar? Quando a fase hormonal começa a potencializar. É de 8 a 12 anos, início da potencialização. Depende da genética da criança. Então aí já começa a existir predisposições biológicas, que aí é problemático de lidar. É esse pedacinho que tem que cuidar. E se você perceber que a criança está muito acelerada, tem que ir desacelerando ela. Gente, bom, eu peço a Deus gratidão por esse momento que a gente está tendo. Acho que deu para clarear um pouquinho, não deu? Uhum. Pode falar, Sara? A minha pergunta é em relação a, tipo, sobrinhos. Qual é o limite daí? Tipo, às vezes você observa que os pais não têm tanto... Uma criança que você conhece, que é próxima, e os pais não têm tanto conhecimento, não estão abertos tanto para se corrigir e tal. O que gente, ó, sobrinho e amigo é a mesma coisa para mim, tá? Primo e amigo é a mesma coisa. Mas, tipo, é uma criança próxima que você tem que cuidar e tem que ficar de olho. Pra você ter noção, nós estávamos em casa uma vez brincando de cosquinha, eu vi meus sobrinhos fazendo cosquinha na minha esposa. Eu assistindo o vídeo deles brincando, eu já peguei mal. Porque eu comecei a ver algumas coisas que eu não queria ver. Eu não vou expor tudo, porque isso aqui é ao vivo, gravado, eu não quero criar uma situação. Mas eu não gostei do jeito que os meus sobrinhos fizeram cosquinha na minha esposa. Aí, bom, se minha família assiste aqui e fala, você está dizendo que os meus filhos, né, abusaram da sua esposa. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que eu não gostei. Entendeu? É só isso. Eu só estou dizendo que eu não gostei. Eu não disse que os meus sobrinhos abusaram da minha esposa. Eu não disse que eles fizeram isso com conotação sexual. Eu não disse absolutamente, eu não quero que ninguém põe a palavra na minha boca. Eu estou dizendo que eu não gostei. Se eu fosse o pai, eu pararia e não deixaria tocar aquele rumo. Meu filho chegou esse dia e deu um tapa no bumbum da minha esposa. O jeito que ele fez, eu já não quero que aconteça mais. Você está entendendo? Ficou parecendo um homem dando um tapa na bunda de uma mulher. Não tinha respeito de um filho com uma mãe. Ou de um tom de brincadeira. Então a gente tem que cuidar de perceber essas coisas, observar isso e ir desfazendo e desacelerando isso daí. Entendeu? Então é isso, gente. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu acho que clareou um pouco a cabeça algumas coisas aqui dentro. Confesso para vocês, está bem raso nosso assunto, tá? Bem raso mesmo, dá para aprofundar muito mais. Mas numa nova oportunidade, talvez na imersão, a gente entre mais um pouco nisso, tá? Amo vocês. O pessoal que está online junto com a gente, privilégio e uma honra de estarmos juntos. Pai os abençoe e gratidão a Deus por termos esse momento junto, para crescermos juntos no nome de Jesus.